Muito boa noite, está começando mais um Conversa Paralelo, o seu podcast semanal e favorito da Brasil Paralelo. Muito boa noite, Lara Brenner. Boa noite, como é que você tá? meu querido. A gente tá meio afastado aqui, o pessoal da produção. Nos afastaram, né? Tá E eles disseram que ficou muito melhor. Muito assim. melhor assim, eu acho um absurdo. É um absurdo, gente. Agora eu tenho uma pergunta pra você. Check. Ridículo. Saudades. Eu tenho uma pergunta pra você. Porque o nosso convidado, ele gosta de fazer umas brincadeirinhas. E ele já me disse em off que até a esposa dele tira um sarro disso aí. Já não é mais em off, hein? Porque é o seguinte, e agora eu vou jogar essa pergunta pra você, que eu quero ver o que ele tem pra nos responder. O que Brasil Paralelo, storytelling, Christopher Nolan, entendeu? Hollywood, cinema, tem a ver com esse nosso papo aqui? Quem vai nos responder a essa pergunta? Quem vai nos responder? Jurandir Gouveia, que é teólogo e escritor. Muito boa noite, Jurandir. Muito boa noite, um prazer estar com vocês aqui. E tem tudo a ver, né? Todo o conceito de vocês. Eu descobri quando eu vim aqui gravar algumas análises, né? E descobri que todo o conceito das salas de vocês, até da logo, vem do filme Interestelar, do Christopher Nolan. E eu fiquei surpreso de nunca ter percebido isso antes, de nunca ter notado. Mas o storytelling está embebido no DNA aqui da Brasil Paralelo. Tá vendo? Eu não iria começar. A logo, inclusive, é o Gargantua, que é o buraco negro lá do filme do da Brasil Estelar. Tá vendo? Exato. Eu não iria começar com essa pergunta, Jurandir, mas já que você falou em storytelling, essa é uma palavra muito mencionada no seu canal e muito mencionada por todos aqueles que falam sobre boas histórias, né? Traduzindo literalmente, storytelling, contar histórias. Mas nós sabemos que existe um universo subjacente aí, né? Comenta conosco sobre essa arte de contar boas histórias. A gente usa a palavra storytelling por ser mais rápido de falar do que contação de história, porque contação também é uma palavra que a gente não está muito acostumado, mas seria a versão portuguesa, né, brasileira de se falar. Mas storytelling é algo que está presente em praticamente tudo que a gente faz. Storytelling é você ter a capacidade de contar histórias e segurar a atenção das pessoas através dessas histórias. Então, quando você liga a TV, o storytelling começa a partir da propaganda que você vê, tem storytelling. Os programas da TV têm storytelling. Os filmes, as séries, os livros, mesmo livros de não ficção, obras de não ficção vão ter storytelling. O storytelling não está envolvido apenas com você falar ficção, mas com você simplesmente se comunicar. Então, a gente, para se comunicar, a gente não quer usar simplesmente dados. É chato pra caramba você ir numa reunião, por exemplo, a pessoa só ficar colocando tantos por cento, tantos por cento, tantos por cento, tantos por cento. Sim. Quando você entende a história por trás desses números, quando esses números são conectados e fazem uma história, você se interessa muito melhor por essas informações. Porque a gente não está atrás de informação na vida, a gente está atrás de conexão. E as histórias ajudam a gerar essas conexões. Então, nos meus vídeos, eu faço as análises mostrando justamente como que algumas estratégias de storytelling foram usadas para fazer com que determinadas histórias ficassem tão interessantes e marcassem a nossa vida, ou quando elas faltaram e por isso algumas histórias são tão ruins também. E você usa isso tão bem que os seus vídeos prendem a atenção. Legal. É verdade. Já faz o storytelling, inclusive, dentro dos próprios vídeos. Eu estava lembrando até do próprio exemplo de Cristo, né? Que ele contava Parábolas. através de parábolas e é muito mais marcante, você consegue lembrar, né? Sem dúvida O que uma boa história precisa ter para ela ser memorável? Acho que essa é a pergunta de $1 milhão que Hollywood tem... 1 milhão não, no caso lá, $1 bilhão que tem tentado se fazer há bastante tempo, porque alguns filmes marcam mais do que outros, porque alguns livros marcam mais do que outros. Basicamente, a gente pode falar da consequência e tentar encontrar a causa. A consequência é porque ela se comunica conosco no nível emocional. Memória, ela está associada com emoção. A gente se lembra dos eventos na nossa vida que tem uma carga emocional muito forte. A gente não se lembra de todos os detalhes da nossa infância. Mas alguns dias, alguns acontecimentos a gente se lembra. Por quê? Ou porque a gente ficou com muito medo, muita felicidade, ou muita raiva, algum sentimento forte conectou aquela memória. E alguns filmes marcaram a nossa história também por causa disso. Pro bem ou pro mal. Então a gente vai falar, por exemplo, de O Exorcista. É um filme que eu nunca mais quero ver na vida. Mas eu nunca mais vou esquecer. Porque aquilo me assustou de um jeito que fixou na minha memória. Eu nunca vou esquecer as cenas de O Exorcista.
E vocês fizeram aí a brincadeira no começo do Jack e Rose. Por que a gente nunca esquece essa cena? Porque quando chega a cena do Jack e Rose, você tá tão emocionado de ver aquilo, eles conseguiram conduzir você durante a história toda, fazendo com que você se importasse com o Jack, se importasse com a Rose, desejasse que eles ficassem juntos. Que quando chega aquela cena ali, o seu corpo está cheio de hormônios que são liberados através dessas histórias que fazem com que você nunca mais esqueça. Então, a resposta, que não é simples, é: você tem que gerar emoções. O problema é como gerar emoções. E daí existem inúmeras técnicas para fazer isso. Só que não é fácil. A gente entende fazer isso de forma mais natural no dia a dia. Quando a gente vai contar uma história para alguém, de um acidente que aconteceu, de algo que aconteceu com um vizinho, até mesmo uma fofoca, a gente tenta colocar elementos de curiosidade, ganchos, de emoção, para aquela pessoa ficar atenta. Mas quando a gente vai fazer isso de forma profissional... No papel é difícil, parece né? que engasga um pouco mais, a coisa não flui. Mas são muitas técnicas que usam e o objetivo é esse. É gerar emoção. Uma história que não gera nenhum tipo de emoção na pessoa, ela vai ser esquecida e cair no abandono. Nossa, e um clássico como Titanic, por exemplo, que você está falando, são muitos os elementos que geram essa emoção. Por exemplo, eu me lembro de a água subindo e ele preso lá. Aquilo gera uma angústia. Quem que se esquece daquilo? É dificílimo. Ou de os músicos tocando naquela cena que chega a ser assim, virou até meme, paradoxal, né? E os músicos tocando ali até o fim. São muitas cenas de que a gente não se esquece ali, né? E nesse momento você está experimentando o que é chamado de transporte narrativo. Porque você podia estar na sala do cinema, na sala da sua casa, mas naquele momento você está no navio. Naquele momento eles conseguiram fazer o que é o sonho de todo mundo que conta história, fazer o transporte. Você deixa de estar onde você está e você é levado para aquela realidade. E independe de quão absurda seja a realidade. Pode ser uma realidade possível, como no caso de Titanic, ou totalmente fantasiosa. Quando Senhor dos Anéis. Quando você vê lá o Gandalf sendo puxado pelo Balrog para cair naquele abismo, você tá naquele lugar, você tá com o Frodo, você grita com o Frodo quando o Gandalf cai. Internamente, eu espero, né? Não externamente, para assustar o pessoal do seu lado. Mas você fica angustiado, porque aconteceu esse transporte narrativo. Mas para acontecer isso, você tem que trabalhar muito bem antes. Isso não acontece de cara. Você tem que saber fazer com que a pessoa... Tem uma frase muito importante de Hemingway. Hemingway ele dizia o seguinte, ele dizia que no jornalismo, o jornalista, se ele mentir uma vez, ele já é totalmente descredibilizado. Ele mentiu. Agora, não importa quantas verdades ele diga, todo mundo vai achar que ele está mentindo, porque ele já mentiu uma vez. Na ficção... Só falta avisar para os jornalistas atuais. Só falta avisar. Mas eles já estão cientes, né? Já estão bem cientes. Só ver as audiências. Mas na ficção, basta o contador de histórias falar uma verdade. Quando ele conta uma verdade, a pessoa vai passar a acreditar. Então, quando você começa a assistir Senhor dos Anéis, não existem hobbits, não existem dragões, não existem orques. Mas quando você vê a verdade de alguém que quer se sacrificar para salvar o próximo, de alguém que valoriza a amizade, quando você vê o relacionamento do Sam com o Frodo, quando você vê a verdade que existe na figura do Aragorn, de um homem que quer seguir o seu propósito, quer fazer algo maior do que si mesmo e que vai sacrificar os seus próprios desejos e ambições pessoais para fazer isso, quando você encontra essa verdade, cara, não importa se vai ter dragão, não importa quão assustador ou esquisito que vai ser a história, você foi comprado, você foi fisgado por essa verdade. Porque são valores intrínsecos. Exato. E a gente quer isso. A história ela não pode ser completamente absurda o tempo todo, porque senão você não se conecta. Então, esse elemento humano de identificação, de conexão, é que vai fazer com que você... Ok, agora eu estou dentro dessa história, pode continuar me levando. Você falou do Gandalf caindo, eu me lembrei do que as pessoas gritam junto ali, eu me lembrei da cena do Náufrago. Sim. E, cara, é um filme que foi construído é só o Tom Hanks e uma bola de vôlei. O filme inteiro, é isso, entendeu? É espetacular. E você se importa com uma bola de vôlei, sabe? E você grita Wilson junto. A gente grita com o Scar soltando Mufasa. É um desenho. É um desenho, exatamente. É um desenho. Porque não importa, a mídia, inclusive, não importa, pode ser um livro que você está lendo ali, você não está vendo, mas você está imaginando. Porque a partir do momento em que consegue mexer com a sua mente, que você está imaginando o cenário e que você está antecipando, porque o grande segredo de um filme, de uma história, é conseguir gerar expectativa. Você acha que está indo por esse caminho e você já vai
criando, completando a história na sua cabeça. E quando ele consegue desviar essa história, aí você desmorona junto. Então, quando a história consegue te conduzir dessa forma, fazer com que você preveja, com que você imagine, com que você esteja imerso, cara, a força que essa história tem também de deixar mensagens na sua cabeça, mensagens que muitas vezes a gente não nota, não estou falando de mensagem subliminar, aquelas coisinhas bobas, estou falando de mensagens reais de ideais, de conceitos, de moldar a cosmovisão da pessoa. As histórias elas se tornam muito fortes. Eu falo que isso existe desde quando o ser humano passou a existir. O primeiro ser humano já contou histórias. E daí eu até costumo fazer essa analogia. Você vai imaginar um garoto que viveu lá no período das cavernas. E daí se reunia ao redor da fogueira para contar histórias. Vinha o tio dele, o pai, e ali ao redor da fogueira, eles não simplesmente falavam assim, hoje eu encontrei com um mamute. Não, eles vão contar a história de como foi se encontrar com o mamute. Eu saí pela manhã, estava meio escuro ainda, eu sabia que a gente precisava de carne, há muito tempo que a gente estava sem carne. E então, perto de uma rocha, eu vi uma sombra enorme passando. Daí ele vai contando aquilo, e aquela criança que está assistindo, ela nunca fez isso, ela nunca encarou um mamute, ou seja lá qual for o animal que ele está caçando, ela nunca encarou isso. Mas quando ela ouve seu tio, seu pai contando essa história, naquele momento ela está incorporando aquilo, ela está se tornando aquele caçador. E isso vai ter um impacto gigantesco. Tem um estudo que foi feito, eu não vou lembrar qual universidade, se foi a de Chicago, que fez um estudo chamado Como se tornar um vampiro sem ser mordido. E ele analisou com estudantes universitários, se não me engano, foram 40 estudantes universitários, a gente não está falando de criança, de estudantes universitários dos Estados Unidos, colocaram eles para assistir uma cena de Harry Potter e para assistir uma cena de Crepúsculo. Por pior que seja Crepúsculo, que é horrível, depois eles responderam um questionário. E as pessoas que assistiram, o grupo que assistiu Crepúsculo, teve uma tendência muito maior de afirmar que os seus dentes caninos eram um pouco maiores do que o restante da humanidade. Eles tinham essa impressão de que seus dentes caninos eram maiores, porque eu assisti um filme sobre vampiros, de alguma forma isso ficou na minha cabeça. Os que assistiram Harry Potter, no questionário, tiveram a tendência de responder que acreditavam de alguma forma que seria possível mover objetos com o poder da mente. Caramba! Mais do que o outro grupo, do que o grupo de controle. Então mostra que quando você assiste algo, quando você experimenta uma história, parte dessa história é internalizada de forma tão forte em você que você passa a acreditar em coisas mesmo que sejam absurdas. É um sugestionamento que é feito, né? E isso acaba ajudando a formar o imaginário. Completamente. Aí até me vem algo aqui que é assim, endêmico hoje. Eu vi um vídeo seu excelente falando sobre o poder da personalidade, a força masculina do Aragorn, né? O Passo Largo lá no Senhor dos Anéis. E aquele homem é um ideal. É muito provável que a maioria dos homens jamais consigam aquele nível de quase perfeição. É uma perfeição que se assemelha à perfeição messiânica mesmo. Mas é muito bom que nós tentemos. Então é muito bom que haja esses referenciais. Até me lembro da palestra do Jordan Peterson, que ele fala que quando Caim mata Abel, ele fica à deriva, porque ele perde o referencial do que era o bom, o belo, o justo, que era justamente Abel. E ele fica perdido, né? Tanto é que as gerações posteriores são amaldiçoadas e tudo mais. Ele vive uma vida vagando ali e tudo mais. Por que eu estou falando tudo isso? Hoje, eu tenho a impressão, e eu gostaria de saber a sua também, poucos filmes assim. Poucos filmes que nos trazem referenciais do dever ser. São filmes muito... que nos entregam a realidade como ela é. Ou, por exemplo, filmes que mostram a realidade da favela aqui no Brasil e tudo mais, que eu até não vejo problema de trazer a favela como um tema central, mas é só a realidade da favela como ela é. Ou então que mostram pessoas muito cínicas e muito céticas a respeito da vida. Então você termina aquilo sem um elemento de redenção. Por isso que quando aparece um filme, e é aqui que eu trago para você, como é o caso da Baleia, que é um filme que vem descendo, assim, num descende, eu não sei se é um descendente, eu não sei. Ele desce, você se afunda junto com aquele personagem, mas no final existe um elemento de redenção que fez, eu acho, com que as pessoas ficassem apaixonadas pelo filme. Ou então um filme como Missão Impossível, que veio agora de novo, fez o maior sucesso. A que você acha se deve, ô Jurandir, o sucesso desse tipo de filme, que realmente nos eleva para o ideal? E por que esse tipo de filme está em extinção? Existe também muito impacto da filosofia presente dominante.
Então, algo que é muito dominante quando você vai ver, por exemplo, alguns filmes mais recentes da Marvel, isso começou a acontecer, que é o niilismo. O niilismo está muito presente em Hollywood, que é essa crença de que, no final, nada faz sentido, nada importa, e não existe uma moral absoluta, não existe um referencial. Hollywood ela foi fundada por judeus. E apesar de muitos deles não serem judeus religiosos, mas ainda assim eles possuíam um referencial moral diferenciado. Então, muitos dos filmes eles tratavam dessas questões morais de forma muito clara. E eles tinham sempre esse referencial moral presente. Com o passar do tempo, o ceticismo e o niilismo se tornaram tão presentes em Hollywood que os cineastas eles refletem aquilo que eles acreditam. Se um cineasta acredita que o mundo não faz sentido, que não existe moral, que não existe bem e mal, eles vão fazer personagens que reflitam assim. De certa forma, algumas dessas produções elas até ajudam a gente a enxergar. Andrew Klavan, que é um autor americano, ele fala sobre você enxergar através da silhueta. Então você pega, por exemplo, um personagem como Walter White. Essa é uma obra que ela não... Do Breaking Bad. Do Breaking Bad. Pra galera. Essa é uma obra que ela não faz algo que alguns tentam colocar nela. Ela não tenta fazer um relativismo moral. Walter White não é uma figura relativista. Ele é claramente mau. Ele se torna realmente uma pessoa má. O fato dele ser mau é legal, porque você consegue enxergar na jornada dele como que é a ação de você cair na miséria completa moral. Na decadência moral, a mesma coisa acontece na baleia. E também existe aquela pontinha de esperança no final. O problema, e como eu fiz um vídeo recentemente sobre filmes de terror, eu acho que ele se encaixa nisso. Uhum. Filmes de terror, eles classicamente são positivos, porque eles sempre mostram o conflito entre bem e mal, muito claro. Uhum. E normalmente você vai torcer pelo bem, você vai torcer para que o vilão perca no final. Uhum. E tradicionalmente era isso que acontecia. Algumas vezes ficava aquela dúvida no final, bom, será que realmente o vilão foi derrotado? Mas você terminava com aquele sentimento positivo de, yes, o bem venceu o mal. Com o passar do tempo, hoje, a maioria dos filmes termina, não, o mal vai vencer mesmo, o vilão vence, o mocinho vai morrer, ou a mocinha vai morrer, não tem mais a final girl, que é aquela mulher que sobrevive no final. Estão tirando isso, porque a visão é pessimista. E quando faz isso, qual é a mensagem que você está transmitindo para as pessoas? Você está transmitindo a mensagem de que o mundo é assim, de que a realidade é assim, porque a arte ela imita a vida. E você está comunicando para as pessoas de que não existe pelo que lutar, de que o final é um final trágico. Só que as pessoas estão ficando cansadas já de mensagens assim. Uhum. E filmes que estão apresentando apenas personagens extremamente imorais, personagens que não possuem nenhum tipo de referencial positivo, personagens pelos quais você não torce, esses filmes estão fracassando. Uhum. A gente está querendo coisas pelas quais torcer, personagens pelos quais torcer. Tanto que o Quentin Tarantino ele reconhece que o filme dele que é mais odiado, que é Os Oito Odiados, ele reconhece que esse filme ele só é odiado, que ele não é bom na visão das pessoas, porque não tem por que torcer. O nome do filme é Oito Odiados. Todos eles são ruins. Odiáveis. Todos eles são odiáveis. E ele reconheceu e ele disse que nunca mais ia cometer esse erro, porque por piores que sejam todos os personagens, você tem que torcer por alguém. Tem que ter alguém que tem algum referencial para você torcer. Isso que você está falando, Jurandir, é muito visível nos filmes atuais. E eu quero entrar um pouquinho para essa área de simbolismo, mas eu queria comentar a respeito disso, por exemplo, dos vilões. Hoje em dia, os filmes, você precisa justificar por que o vilão é mau. Uhum. Antigamente, você pega, por exemplo, eu vou pegar A Cruella do 101 Dálmatas, que é um filme, sei lá, não sei quando lançou, acho que foi da década de 40. Foi por aí, foi um dos primeiros filmes da Disney, sei lá. Uhum. Cara, a Cruella era uma vilã que ela queria... Exatamente, o próprio nome já diz. Ela queria pegar filhotinhos de cachorros dálmata para poder arrancar a pele deles e fazer um casaco de pele. Essa era a motivação dela. Ela era má. Ela era má. Intrinsecamente, ela era como se ela não pudesse ser má, sabe? Que as pessoas não possam ser mais. Já, entendeu? Ela era má. E acabou. Você consegue... No início da história, você consegue entender isso e falar, cara, tá bom, essa aqui é a vilã. Aí a Cruella recente... Ela é uma estilista, famosinha, ela quer um lugar ao sol, e aí ela não tem nada contra cachorro. E aí os cachorros que matam a família dela, a mãe dela lá... Os cachorros são vilões. Os cachorros são os vilões. E aí ela depois prende os cachorros, ela vai atrás dos cachorros só porque mataram
a mãe dela do penhasco, não sei o quê. E aí depois... Mas aí no final ela fica amiga dos caras. Sabe? É uma coisa que... Ela não pode ser má. É. Não pode mais ser má. A Malévola também. A mesma coisa. Que no início, cara, a maldição da Malévola era pesadíssima, que ela ia prender o príncipe, ele ia voltar 100 anos depois, não sei o quê, e ele já ia... ele já estaria velho, não conseguiria subir as escadas e tal. Cara, um negócio que, assim, até pra criança olhando, fala, caraca, isso aí é pesado, ó, João e baita Maria. maldição. Tem história mais Entendeu? maléfica. Daí a Malévola agora, a Angelina Jolie, primeiro ela é linda, e aí ela é legal, e aí, sei lá, ela é injustiçada, e aí agora, por isso ela se tornou vilã. O Coringa mesmo, é a mesma coisa, ele só se ferra, e aí por isso justifica ele fazer o mal. Como é que fica esse simbolismo até na cabeça das crianças e dessa geração atual, enquanto a gente inverte esses papéis? Existe essa tendência muito grande de usar psicanálise para a formação dos personagens. Os roteiristas, eles usam muito de psicanálise para fazer a formação dos personagens, e a psicanálise, ela sempre vai tentar encontrar a raiz do seu comportamento, e essa raiz é sempre externa a você, não é você. Ou seja, o mal não está dentro de você. Alguma coisa aconteceu com você, coitadinho de você, e por isso você se comporta assim. Raramente é um caso natural de psicopatia. Tanto que, até mesmo no caso de psicopatas, Hollywood tem tentado justificar com alguma origem traumática sempre. O que acontece é que, quando você passa a justificar o erro passa a ter um motivo. E se ele tem um motivo, ele não é um erro. Ele é uma consequência de uma ação. Então, se eu me comporto assim porque fizeram assim comigo, é porque, coitadinho de mim, eu sou uma vítima, então o que eu fiz está justificado até certa medida. Eu gosto muito, inclusive, vai sair, acho que daqui umas 2 semanas, um vídeo que eu vou falar sobre o Dirty Harry, que é um filme que eu gosto bastante. Como que é o nome? Dirty Harry, Perseguidor Implacável, com Clint Eastwood. Filme da década de 70, onde ele tem a Magnum 44 dele, ele é um policial e ele está atrás de um serial killer, que é o Scorpion. O Scorpion, ele é inspirado no assassino do Zodíaco. E esse filme ele foi extremamente criticado na época que ele foi lançado, e até hoje ele é rotulado como sendo um filme fascista, racista e de direita. E por alguns motivos tão ignorantes que no vídeo eu analiso, que assim não faz sentido nenhum essas afirmações absolutamente ridículas, mas uma das coisas que eles criticam é o assassino, ele não tem uma história para explicar por que ele é assassino. Simplesmente colocam lá o assassino que sai matando pessoas e não explica pra gente por que ele é assassino. E como se precisasse. Precisa explicar, ele é um assassino. E o diretor, o Don Siegel, ele deixa bem claro que ele queria fazer esse filme na perspectiva das vítimas. Porque muita história já tem sido feita na perspectiva dos assassinos, dos criminosos. E existe essa tendência, o cinema brasileiro ele faz isso com muita frequência também, que é uma pena, que reflete o cinema mundial que faz isso. A gente tem que começar a fazer um pouco mais de filme na perspectiva das vítimas. Espera aí, não são só os assassinos que são humanos. A gente tem que pensar na vítima. Você não vai dar voz para a vítima desse assassino, você vai querer ficar justificando o comportamento dele. Então, é muito preocupante quando a gente tem histórias... Eu acho que é interessante, você tem que entender como funciona a cabeça de uma pessoa dessa, até para você prevenir em casos iniciais, até na criação das crianças, para você ver, cara, esse tipo de comportamento que está tendo com relação a ela pode gerar algum tipo de comportamento danoso no futuro. Isso é importante, mas quando todo o tempo você quer justificar... Por isso que eu acho que o Coringa de Nolan é muito melhor. Sim, muito melhor. Não tem quem tire da minha cabeça que ele é muito melhor do que o de Todd Phillips, e agora com o segundo, que foi a coisa mais abominável do mundo. Eu não vi o segundo, mas não. falaram mal. Tão mal que assim, eu fiquei desmotivada. É horrível. Mas o do Todd Phillips, ele quer dar essa história de coitadinho, ele é uma vítima e tal, mas não era a intenção do Todd Phillips. Essa foi boa parte da interpretação. Ele queria mostrar mais como um cara patético, como o surgimento de um ícone entre as pessoas, de nossa, que grande vilão, que é, na verdade, uma origem patética. O que eu gosto do Coringa de Nolan é ele só é o caos. Sim. Você não vai entender a cabeça. Maluco, não tenta entender a cabeça desse cara. Por que ele está querendo fazer o que ele quer fazer? Ele quer o caos absoluto.
O Javier Bardem com aquele cabelo de beisola. De beisola. Onde os fracos não têm vez. É isso, ele só é aquilo, ele é louco. Ele é um dos mal. maiores assassinos do cinema. E ele acho que foi tido como eu vi um estudo que falaram que entre os 10 psicopatas do cinema, assim, alguma coisa, ele é o número 1, assim, ele foi eleito como tipo, você tem que pensar num psicopata serial, é esse cara, entendeu? E ele tá maravilhoso no filme, não explica nada sobre ele. Ele é um cara maluco que quer matar todo mundo. Você não sabe a origem, da onde é que ele veio, você não sabe por que ele se comporta daquele jeito, você não entende 100% da filosofia dele. O Anton Chigurh jogar a moedinha pro alto é uma forma dele tentar delegar para o destino, para o universo, uma escolha que ele já tomou na cabeça dele. Eu vou matar, mas eu vou jogar a moedinha aqui só para te dar uma chance de, quem sabe, você sobreviver. E no livro vai explorar um pouquinho mais, que talvez tenha uma relação ali com a Guerra do Vietnã, porque o livro é lançado com esse background. Os personagens, eles foram para o Vietnã, exceto o mais velho, que é o xerife, que teria lutado na Segunda Guerra. Então tem a questão da Segunda Guerra, Vietnã e agora a Guerra às Drogas, todo um paralelo que é feito no livro. Mas em nenhum momento tenta justificar. Falar assim, ele faz isso... Ele não faz isso pelo dinheiro. Não é essa a motivação dele. Ele não faz isso porque ele seja... simplesmente cruel, ele é simplesmente a incorporação do absurdo. E muitos autores já exploraram o absurdo. Eu acho que a gente precisa aceitar o absurdo como parte da vida. Tem coisas que simplesmente acontecem e não tem lógica nenhuma. E eu acho também, Jurandir, me fala o que você acha disso, que nós escolhemos que história nós vamos contar. Então, existem muitas histórias no mundo, eu vou olhar para alguma e vou me inspirar nela para contar. Quantas histórias de redenção, já que nós queremos contar a causa, então nós vamos olhar para o passado de uma pessoa que sofreu muito. Quantas pessoas sofreram muito e tiraram daquilo um elemento redentor, inspirador e maravilhoso? Me veio aqui à mente A Procura da Felicidade. É Em Busca ou A Procura... Agora esqueci. Eu acho que é a procura da felicidade. E o cara come o pão que o diabo amassou junto com o filho naquele banheiro. E o cara continua honesto, trabalhador, ainda dá exemplo. É a história da maioria das pessoas. Exato. A maioria. Pois é. Só que o que acontece? Hollywood, ele prefere trabalhar com a exceção. O cinema, ele sempre prefere trabalhar com a exceção. Só que quando o cinema trata a exceção, na cabeça das pessoas, elas não assimilam como exceção. Então tem esse paradoxo. Porque se você for falar só daquilo que é o mais comum no cinema, e tem cineastas que preferem falar sobre o dia a dia, sobre o comum, sobre aquilo que a gente vê como ordinário. Só que isso não chama tanto a atenção quanto aquilo que é absurdo, quanto aquilo que é a exceção da exceção. Só que quando a gente assiste, a gente não assimila como a exceção. A gente assimila como esse é o comportamento base do ser humano. E Essa é a natureza humana. Essa é a natureza humana. Então existe essa desconexão entre a intenção e a recepção também, muitas vezes. Mas eu acho que, vocês falaram com relação a crianças, eu acho que é muito importante a gente cuidar com o que a gente mostra para as crianças, com os filmes que a gente apresenta, porque eles possuem um impacto muito grande. E eu lembro que antigamente as pessoas ficavam preocupadas só com tem a mensagem subliminar, porque quando bate a patinha ali no Rei Leão, sobe e aparece escrito sex, sabe, umas coisinhas assim, que pessoal, é uma mensagem subliminar. Você pega o rótulo da Coca-Cola, se você juntar aqui, vai aparecer alô diabo, um negócio ao contrário, se ele é ao contrário, alô diabo. Mas quem que repara nisso? Que repara, não são essas as verdadeiras mensagens subliminares dos filmes. São as suas ideias. Algumas pessoas se detêm, nossa, mas tem muita violência nesse filme. Tá, mas... ou tem um feiticeiro, alguma coisa. Tá, mas qual que é a mensagem que esse filme está transmitindo? Não é isso que é importante. O que é importante é qual é a ideia que vai ser carregada por essa criança. Qual vai ser a cosmovisão que ela vai ter de como funciona a vida, como funcionam as relações humanas, sobre qual o propósito de existência, sobre o que é o bem e o que é o mal. Essa é a mensagem principal. Só que para você chegar nessa mensagem, você precisa fazer um esforço muito grande de reflexão, de pensar, peraí, o que esse filme realmente quis dizer, o que essa obra realmente está comunicando. E a maioria das pessoas simplesmente termina o filme, e a Netflix faz isso, termina o filme e nem sobe mais o letreiro para você ver lá os créditos. Já vai começar outra coisa em seguida, então as pessoas não param mais para... Peraí, vou desligar e deixa eu pensar um pouquinho no que eu acabei de ver aqui. Qual foi a mensagem que eu acabei de experimentar? E os pais precisam fazer isso
para passar para os filhos. Porque não é só simplesmente achar, é bonitinho e tal. Tem muita coisa que parece bonitinha, que parece ter uma mensagem positiva, mas é extremamente danosa também. Isso é uma coisa que você mesmo faz aqui na análise de filmes da BP Select. Para quem não sabe, pessoal de casa, se você é assinante da Brasil Paralelo... Assine se você ainda não é. Se você ainda não é, assine, tá o QR Code aparecendo aí na tela. E todos os filmes do nosso catálogo tem uma análise específica para cada filme. E agora, Jurandir é o nosso analista de filmes oficial, a cara muito dele, bem. Um cenário bonito, cenário novo. Ele vai analisar os novos filmes que estão entrando aí na plataforma e mostrar cenas, né? Então ele fala, essa cena aqui quer dizer isso aqui, esse diretor pensou nessa coisa tal. Eu vou te falar, eu tô com uma inveja. Eu tava falando com o Zé agora há pouco, que já foram lançados 2 e eu vendo a edição daquilo e como ficou bonito. Ficou bonito, né? Eu queria tanto que estivesse no meu canal. Sacanagem, ficou tão legal. Eu arrasei. Ficou legal demais. Eu queria que estivesse no meu canal. Então tá bem bacana, tá bem bacana. Sabe que recentemente a gente tem um amigo que já esteve aqui conosco, o Jorge Rodrigues, ele fala sobre relacionamentos. E ele foi ao cinema com os filhos, ele tem 4 filhos. E era o filme do Mario, do Super Mario. Sim. E aí, ao final, diz que tinha uma personagem muito esquisita lá, que era uma tal de uma estrelinha. Mas eles pensaram assim, não, talvez eles não tenham visto, vou fingir que não aconteceu. Aí chegaram ao carro e ele imediatamente já perguntou, o que vocês mais gostaram do filme? Eu gostei mais de não sei o quê, eu gostei mais de não sei o quê. Aí uma das meninas, que é a mais doce, uma das filhas, falou assim, eu gostei mais da estrelinha. Aí o Jorge, putz, vou ter que entrar no assunto da estrelinha. Porque diz que a estrelinha é suicida. E ela fica o filme inteiro falando que quer morrer, que quer morrer. Nem tinha parado pra pensar nisso. Olha só que coisa. E ela gostou da estrelinha. E aí, o Jorge explicando isso depois, porque ele fala muito sobre simbólica, que teve que estabilizar aquele símbolo na cabeça dela e mostrar que, na verdade, o que a estrelinha desejava e o que ela fazia era mal, embora ela fosse uma estrelinha fofinha, gracinha, E aí eu fico imaginando quantas coisas insidiosas, discretas e que não penetram no imaginário das crianças por meio de filmes que às vezes o pai nem tá vendo. É mais difícil. E a gente nem pode dizer assim que o diretor tem uma intenção malévola por causa disso. Assim, 99% dos roteiristas, dos diretores, eles não estão fazendo porque eles querem colocar uma ideia malévola na cabeça das crianças, mas porque eles estão refletindo as suas ideias, sua cosmovisão. Né? Sua percepção de mundo. Só que ele, quando está fazendo para criança, precisa ter um cuidado ainda maior. Por isso que o George Lucas, quando ele foi fazer Star Wars, ele chamou psicólogos para analisar o roteiro. E ele falou, olha, a criançada vai assistir isso daqui, eu quero saber exatamente como que vai ser a percepção deles. Aqui, Darth Vader, Luke, como é que vai ser isso? E ele fez questão de que os psicólogos dessem insights, porque ele tinha medo de... Ele sabia que o que ele estava fazendo ia influenciar, ele tinha medo de influenciar negativamente. Mas que preocupação nobre e rara, né? Nem todos têm essa preocupação. Porque, assim, o roteirista é um trabalho... Quando você está falando de filme, né? TV é completamente colaborativo, mas quando está falando de filme, na maioria das vezes, completamente solitário. O cara está fazendo sozinho, ele não vai ter essa percepção. O diretor já pegou o roteiro, ele está com pressa, está com orçamento limitado, o tempo é dinheiro, vamos fazer logo isso daqui. Então a maioria não vai parar para pensar cara, vamos tomar cuidado para ver se essa mensagem está legal. E falando em roteiro, eu queria entrar um pouco a respeito ainda em storytelling, mas sobre diálogos. É uma coisa que você comenta muito nos seus vídeos. Você fala muito dos roteiros bons, dos roteiros ruins, né? A Lara até, que estava comentando de um filme que você assistiu, era da Erin Brockovich, que tem na nossa plataforma, inclusive, que os diálogos são muito bons desse filme. Foi muito engraçado, Jurandir. Eu até falei, gente, eu vou comentar isso com o Jurandir. Se eu assistir, eu tinha me esquecido de Troia, com Brad Pitt. Sim. E aí eu fui rever Troia. Não, assim, devia estar do lado de As Branquelas, como comédia, sem brincadeira, porque é ridículo aquele filme, é estúpido, é ridículo, ele é ridículo do começo ao fim. A gente já entendeu que você odeia Troia. Ele só assistiu por causa do Brad Pitt pelado. Só por causa disso que Não, eu nem sabia que era, eu achei que era por causa da Ilíada, pra falar a verdade. Não, porque aquilo é horrível, é ruim pra caramba. Não, e assim, as cenas são legais, são bem filmadas, mas os diálogos, as roupas, parece que foi na loja de fantasia da esquina e pegou a fantasia do Aquiles. Não, que cafona, que brega. E os diálogos ridículos. Aí eu tive a alegria de 2 dias depois assistir ao filme da Erin Brockovich. E
É outro nível. Ela é densa, ela é espevitada e meio maluca e desvaloriza o namorado maravilhoso que ela arruma, mas ao mesmo tempo ela é humana, ela quer ser uma boa mãe. Ela é uma personagem densa e os diálogos não são óbvios. Às vezes são sutis. Essa sutileza faz parte da construção de um bom diálogo? Diálogo falando agora, de Troia é o calcanhar de Aquiles de todo escritor. Todo. São poucos, assim, que dominaram perfeitamente isso. Você vai pegar Tarantino, Sorkin, mesmo Sorkin, Aaron Sorkin, ele faz diálogos que são completamente inverossímeis, mas eles são legais. Tarantino também, são diálogos que não são realistas, mas são legais de assistir. Você entra num ritmo, é como se fosse uma música, e tem muita musicalidade no diálogo. Almodóvar, parece que eu acho também. Também. Você gosta? Gosto. Ai, gente, agora eu esqueci o nome do outro lá que fez Meia-Noite em Paris. Woody Allen. Woody Allen pra mim é o melhor dos diálogos. Os diálogos deles são geniais. O que acontece? Tem muitos detalhes, assim. Fazer diálogo, primeiro você precisa conhecer muito do dia a dia. Você precisa se comunicar com pessoas. Normalmente, os escritores são pessoas mais isoladas, então eles não se comunicam muito. Então, eles têm dificuldades de diálogo porque eles não dialogam, eles não ouvem diálogo. Eu não sei se é o Sorkin que fala que ele prefere escrever em cafés, onde ele fica ouvindo as pessoas conversando e, às vezes, ele presta atenção no diálogo que ele ouve e ele incorpora no diálogo dele. Porque é muito de percepção de como que é o diálogo ao nosso redor também, para você conseguir imitar o ritmo, a cadência. E existem vários detalhes, assim, eu tô escrevendo o meu romance, eu tô no que a gente chama de segundo ato. Que bacana! E assim, eu já tinha começado vários outros, eu escrevi alguns contos, comecei vários outros, cheguei a escrever o primeiro ato de pelo menos uns 3 romances, desse daqui eu falei, não, eu tenho que terminar um, pelo amor de Deus, não é só começar a escrever. Porque o segundo ato tem muito disso, ele vai se basear muito em diálogo, vai se basear em muito revelação de personagem, e eu vejo a luta que é. Diálogo, ele tem 3 níveis. Todo diálogo, no mundo real, no mundo fictício. O primeiro nível é aquele nível mais comum, que é o diálogo direto. Oi, tudo bem? Como vai? Blá, blá. Esse é o diálogo que você tem que evitar ao máximo na ficção. Você ficar colocando personagens se cumprimentando e falando, ei, como é que foi a viagem? Ai, tudo bem, que legal, minha mãe tá aqui, não serve pra nada. Ele não avança a história, não revela do personagem, não faz absolutamente nada. Função fática da linguagem. Perde tempo de tela, assim. Exato. O segundo nível é o diálogo com mais sutileza, que é o diálogo com subtexto. Quando você fala uma coisa, mas está querendo dizer outra, ou quando você fala, mas não revela tudo o que está por trás daquilo que você está falando. Então, esse é o diálogo de subtexto. Ele é um pouco mais difícil de fazer. E ele dá beleza para o filme. O terceiro nível ele é raro de fazer, porque é o diálogo de desencontro. Uma pessoa está falando de uma coisa, a outra pessoa está falando de outra, completamente diferente, mas elas acham que estão falando da mesma coisa. Esse é um tipo de diálogo que acontece muito, por exemplo, em Aaron Sorkin. Tem aquela cena maravilhosa a rede social. Você sempre usa esse exemplo. Sempre usa esse exemplo. Mas eu já sei qual que é, que ele tá olhando pra janela. E tá vendo a chuva, e o cara tá falando, e ele fala, acho que vai chover, ou a chuva parou, não lembro. E o cara fala assim, não tá prestando atenção no que eu tô falando. Daí eles começam um diálogo que é genial, a troca que eles têm. Então, esse é um tipo de diálogo que vai além. Quando um tá pensando uma coisa, o outro tá pensando em outra. Porque é assim que acontece na vida real. Mas isso é muito difícil você botar no papel. Muito difícil. Porque assim, você tem que conhecer bem o personagem. Você tem que saber exatamente o que cada um dos personagens está pensando. Porque quando a gente está escrevendo, a gente pensa, nessa cena, o fulano vai falar com o Beltrano sobre tal assunto. Só que o que você esquece é que quando o fulano vai falar, ele está pensando uma coisa e o Beltrano está pensando em outra. E eles vão usar dessas referências daquilo que está na cabeça deles para tentar conduzir o diálogo. E isso vai gerar desencontros. Isso vai gerar mal-entendidos de comunicação, ruídos. E um vai achar que entendeu o outro, só que o outro está falando de uma coisa completamente diferente. Então, isso gera complexidade, gera profundidade. Você fazer isso dá muito trabalho. Você tem que parar para pensar muito sobre os personagens, na construção dos personagens. E boa parte dos roteiristas não consegue fazer isso. É difícil. Diálogo é uma coisa que requer muito esforço e muito treino para você fazer. E por isso que a gente tem filmes como Troia, onde os diálogos eles são tão superficiais, você vê claramente que não existe nada além do que eles estão falando, existe subtexto. O que eles estão falando é o que eles queriam falar, o que o outro recebeu, o que eu deveria ter recebido, e acabou. E segue a vida. Eu vou me vingar de você? Não, por favor, não faça... Foi sem querer. É eu achei que era você, por isso que eu matei seu irmão. Tô nem aí.
É igual óbvio. esses diálogos explicativos, você fala bastante também, né? Aí você citou até uma série recente Da Juliana Paz. da Juliana Paz, da Globo lá, que virou um sucesso na Netflix. Mas por que faz sucesso? Você é tão péssimo. Nesse caso é porque ela é muito parecida com uma novela. E o brasileiro, tem muito brasileiro ainda que gosta de novela. Eu fiz até um vídeo falando por que as pessoas não assistem mais tanto novela, porque é uma coisa que é cansativa, é todo dia, demanda muito Mas da o pessoal pessoa. assiste muito, por exemplo, Dorama, que é uma novela curtinha. Exato. É uma versão novelesca mais curta ali, TikToker. serializada. De 10 episódios. E tem muita coisa hoje que é produzida em Instagram e TikTok, que são essas novelinhas que o pessoal faz, que o público faz. E o diálogo é tão ruim quanto. Só que o pessoal assiste. Por quê? Porque está acostumado com esse tipo de coisa. E também porque exige muito menos do espectador. Então, por exemplo, existem filmes... Eu acabei de assistir Megalópolis, que é extremamente complicado. E o pessoal fica me perguntando se é bom ou ruim. Eu não sei. Que filme é esse? Eu nem não sei. É um novo filme do Francis Ford Coppola. Coppola filme já é complexo, né? Extremamente complexo. E Jurandir, é bom ou é ruim? Eu sinceramente acho que só vai poder dizer isso claramente daqui a 20 anos. Ele não fez o filme para 2024, ele fez para 2044. E ele é num nível extremamente complexo, você tem que ter muita referência, você tem que saber de literatura grega, tem que ter lido Marco Aurélio, você tem que saber de história de Roma, você tem que saber de sociologia, filosofia. É muita coisa que você tem que saber e você não pega todos os detalhes, tem que parar frame por frame para entender, nossa, o que isso significa. É um exagero de referência. Então esse é um nível altíssimo, que exige mais do público. O público não vai bem em bilheteria, porque o público não quer fazer tanto esforço assim. Um outro lado que é tão problemático quanto é quando o cara faz algo tão raso que não exige nada do público. Você não precisa pensar nada. O que tá ali é o que tá ali, pronto. Não tem nenhum plot, não tem nada. Não tem nada para você levar. Terminou de assistir, não vai guardar na memória, não tem uma mensagem maior, um tema importante, nada. É isso, acabou, pronto, vai para casa. Tem muita gente que prefere filme assim, porque não quer ter que ter esforço para pensar, para refletir, para levar porque o filme, quando coloca algo em você, esse algo pode ser pesado, pode te causar um incômodo muito grande. Você pensa no filme Incêndios, do Denis Villeneuve, que eu fiz a análise, que está no Brasil Paralelo. Inclusive tá maravilhosa essa análise. Cara, esse é um filme assim que você termina ele com dor, ele causa uma dor emocional em você muito grande, que não é um filme que vai dizer para você, isso tá certo, isso tá errado, e tá tudo certinho, bonitinho, acabou. Sim. Termina e você fica, meu Deus do céu, o que eu faço com essa história? Eu não sei o que fazer com essa história. Esse é um nível um pouco mais complexo. Então você tem níveis de complexidade pega uma lista de Schindler, diferentes. por exemplo, que você fica pensando no Exato, filme depois. vai te carregar emocionalmente muito. Tem filmes que eu escolho não assistir de novo. Tem filmes que foram tão pesados emocionalmente pra mim que eu falo, cara, eu gostei, achei lindo, nunca mais quero assistir esse filme. Além do Exorcista, por outros motivos óbvios, mas quais filmes, assim? Só pra te trazer alguns exemplos. Tem um que é o Blue Velvet. Hoje até mesmo uma pessoa mandou e-mail pedindo pra eu analisar esse... Blue Velvet, não. Blue Valentine. Assistir, pra eu analisar esse filme, que é Namorados para Sempre. O título em português é completamente enganoso. É um filme com o Ryan Gosling. E que, assim, trata de um conflito de relacionamento daquele casal que você fica muito triste com a forma como a coisa se desenvolve. Parecido com a história de um casamento, que é com o Adam Driver e com a Scarlett Johansson. É um filme que te pesa tanto emocionalmente, porque você fica torcendo. Ai, cara, tomara que dê certo, tomara que dê certo. E daí você termina assim, ai, cara, poxa, eu tô que bosta. Triste. Porque o final te deixa numa bad vibe tão grande, porque você estava torcendo pelos personagens. E daí você vê, cara, poderia ter se resolvido isso, velho. Por que que... Então tem filmes assim, que normalmente quando o final é muito triste, é muito deprimente, que eu falo, cara, eu não quero me carregar novamente desse sentimento. Eu amei, achei lindo, mas eu não quero mais ter esse sentimento. Eu fiquei assim com Shame, que eu achei um baita filme, achei muito legal, mas não veria de novo também não. Pesado demais, aquele cara muito maluco. Como é que ele chama mesmo? Eu não sei. O ator, você o diz? ator principal. Philip Seymour Hoffman? Não. Esse? Não, me esqueci o nome dele. Mas enfim, ele é viciado em pornografia. Ah, mas a alma dele vai sendo consumida. O Fassbender. Michael Fassbender, que é um puta de um ator, né? Mas assim, é terrível também. Terrível. Então tem esses filmes que dão uma sensação ruim, que são bons.
O filme é bom, É. só que você... prefiro não ver de novo. A própria Baleia também, não sei se eu veria de novo, sabe? Tá ótimo, tá visto. Maravilhoso, excelente, tenho boas memórias, mas tá, acabou. Eu ia aproveitar... você ia fazer uma pergunta? Não, eu ia falar de outro tipo de filme que também gruda na memória, mas pelo total absurdo. E eu tenho um pouco de dificuldade com isso. E eu queria saber a sua opinião, Jurandir. Por exemplo, fez muito sucesso recentemente, até ganhou o Oscar, aquele Tudo ao Mesmo Tempo Agora. Tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Tudo em todo lugar ao mesmo tempo, exatamente. O que é isso, Jurandir? Me explica, qual é o... O que você acha desse fenômeno? Esse, pra mim, é um dos filmes mais supervalorizados dos últimos anos. Ele ganhou o Oscar. Eu ouvi bastante falar e tal, mas nem me pegou assim pra poder assistir. Eu vou te contar qual é a história. Não tem nenhuma história. São coisas completamente aleatórias que acontecem de um jeito aleatório e acabou o Viagem filme. no tempo, não sei se tem uma coisa de várias... dimensões, né? De múltiplas dimensões. Sei lá, não me pegou muito, não. É uma maluquice. Assim, o cara que fez ele, se eu não me engano, é o mesmo que fez o Swiss Army Man, que eu não lembro como é que ficou em português, mas é um filme com o Radcliffe, que foi o cara que fez o Harry Potter, e com Paul Dano. Que é um filme muito engraçado, ridículo. Ele já tem essa pegada de fazer coisas ridículas. O cara tá numa praia, ele tá náufrago, numa ilha, ele tá quase se matando, e daí ele vê um corpo ali na praia, ele vai, e daí ele começa a usar o corpo para tudo quanto é coisa, porque o corpo tá cheio de gases, e conforme o corpo vai soltando esses gases, ele consegue surfar em cima desse cara e ir para outros lugares. Nesse nível sai água da boca isso? do cara para matar a sede dele. O cara tá morto, mas daqui a pouco começa a conversar com ele. Não, então, que isso? a cabeça desse cara já é de fazer umas coisas estranhas. Tudo em todo lugar ao mesmo tempo é talvez a obra mais niilista das últimas décadas. Ele é 100% niilismo, o objetivo é falar sobre niilismo, é uma obra que fala sobre isso. A personagem, ela tá numa onda de vamos destruir tudo porque nada faz sentido, então vamos acabar com o mundo todo, e daí tudo se resume num donut no final, né? Numa rosquinha. É um filme que ele agrada um certo tipo de pessoa que está pensando sobre isso, que está filosofando sobre isso. E tem muitos filmes que são feitos assim, que agradam essa galera que não tem boleto para pagar, sabe? Ou que não tem dificuldade de pagar os boletos. Tem uma família, tem um filho. Não tem problema na vida. Quando você não tem problema na vida, você cria problema, você inventa problema. É isso. E daí eles ficam filosofando sobre essas coisas, e daí para essa galera agrada, porque eles passam tempo pensando sobre isso e respondem ou geram algumas dúvidas, algumas perguntas que agradam essa mente deles. Mas ganhou o Oscar, por exemplo. O Oscar significa nada, né? O Oscar hoje em dia não significa absolutamente Nossa, que bom nada. ouvir isso. O Oscar não significa absolutamente nada. O Oscar, primeiro que o Oscar, ele não é uma premiação para o melhor filme. O que é? Primeiro a gente tem que definir o que é o melhor filme. É algo extremamente complicado. O próprio Coppola fala sobre essa tendência nossa de classificar filmes por estrelas ou por números, porque você classificar obras de arte, essa vale 10 ou essa vale 5. Ele fala, como que você classificaria o Taj Mahal comparado, sei lá, com as pirâmides do Egito? Qual que é mais do que qual ali? Qual que é mais importante do... Como é que você classifica uma obra de arte? Eu prefiro classificar com o critério de assistiria novamente ou me impactou emocionalmente. Porque tem alguns que eu não assistiria novamente, mas me impactou emocionalmente. E tem filme que é tão bom que eu quero assistir, eu vou assistir várias vezes. Senhor dos Anéis eu assisto todo ano e... Tem filme que se tiver passando na TV, você fica passou... lá. Tá na você metade. para. Tá na Você metade, eu vou exato. parar e vai ficar aqui mesmo. Não, o Cavaleiro Onde das Trevas é um assistir. desses que, por exemplo, vai parar ali Não e eu vou importa. ver... A cena que ou tiver, Interestelar, sei continua lá, ali. vai parar. Ou o Seu Sociedades Anéis. Poetas Mortos. Tem Adams. filmes que pedem pra gente rever. Agora, tem obras que elas são feitas simplesmente para agradar o intelecto de algumas pessoas. E o Oscar, ele valoriza muito obras desse tipo. E o Oscar também, ele é muito voltado para a campanha. O Brasil sofre muito para conseguir sequer ser indicado ao Oscar. Não é porque a gente não tenha filmes que entrem nessa vibe do Oscar. A gente tem muito filme que é produzido que concorreria tranquilamente com esses filmes estrangeiros que vão para o Oscar. Só que a gente não dá a mínima também. Não é feito campanha. Oscar é muito de campanha. O cara que quer entrar no Oscar, ele tem que sair, tem que participar de todos os festivais, gasta muito dinheiro para você. Para você ganhar um Oscar, você gasta uma fortuna. Você tem que viajar muito, tem que participar dos festivais. Por quê? Digamos que um filme brasileiro ou um filme estrangeiro vai lá, ganha o Oscar, mas ninguém assistiu. E o Oscar vai para filme X. Imagina a câmera mostrando a galera ali. Que filme que é esse? Ninguém sabe que filme que é esse. Ninguém assistiu.
todo mundo tem que saber qual é o filme, tem que ter uma familiaridade, ele tem que ser amado pelo seu próprio país, para ele poder ter essa visibilidade no Oscar. Então o Oscar é campanha, o Oscar é política, o Oscar é bastidor, tanto que ficou até, todo mundo tirou sarro do Bradley Cooper, que fez uma das campanhas mais assim patéticas da história do Oscar, porque ele queria de todo jeito que o Maestro, que é um filme ruim, eu odiei Maestro. Eu nem ouvi falar. É ruim, é cansativo, é chato. Ele queria que esse filme ganhasse o Oscar de tudo quanto é jeito. E ele fez uma campanha extensa. Ele ia em tudo quanto é lugar, dava entrevista para qualquer um que oferecesse. Ele pedia para dar entrevista. Ele fez uma campanha enorme para ganhar. E isso virou piada em programas de auditório nos Estados Unidos, fazendo piada com relação a isso. Porque o Oscar é isso. É bastidor, é campanha. Então a pessoa fala assim, eu acho que Oscar valia muito até ali a década de 90, talvez. A partir da década de 2000, o Oscar passou a perder muito, mas muito valor. E perdeu a audiência também. Audiência. Porque a gente viu, as próprias pessoas deixaram de acompanhar e de credibilizar. Tanto que no ano passado eles conseguiram recuperar um pouco de audiência por causa do Barbenheimer. E porque eles fizeram questão de colocar Barbie, que não tinha nenhum motivo de estar no Oscar Barbie. É claro, a questão da música até faz sentido, porque realmente fixou na cabeça das pessoas e tal. E tiveram que inventar lá uma premiação de bilheteria tal, para ela ganhar alguma coisa. Mas porque foram 2 filmes de ótima bilheteria. E ele tem feito isso recentemente, de pegar filmes de boa bilheteria e colocar para concorrer, mesmo quando não vai ganhar. Aconteceu com o filme do Tom Hanks, o Top Gun Maverick, que é um filme maravilhoso, mas não é um filme da vibe de Oscar. Sim, eu acho que é um filme que merece Oscar, por ser um filme muito legal. Muito. E a galera gosta. Mas não é do Tom, você falou Tom Hanks, é do Tom Cruise, né? Tom Cruise, perdão. Tom Cruise, confundi o Tom. E a galera gosta. Ele concorreu ao Oscar não porque a galera do Oscar queria que ele ganhasse, mas porque queria audiência pro Oscar. E eles estão nessa vibe agora. Eles botaram, se não me engano, Vingadores. Sim, sempre acho que é um filme totalmente off-Oscar, assim. Não tem nada a ver. Mas botaram por causa dos efeitos especiais, não sei o quê, porque foi um sucesso de bilheteria Pantera também. Negra também, que é horrível. Desculpa, uma coisa que não pode... Eu sou uma das poucas pessoas com essa quantidade de melanina que não gostou de Mas aí agora você vai ser cancelado nesse minuto. Não gostou de Pantera Negra? Eu odiei Pantera Negra. Nossa, parece que eu acho que eu gostei. Agora eu tô tentando lembrar do filme. Não, mas não tem problema nenhum. Eu sempre falo, gosto é muito individual. E existem, quando as pessoas falam, mas... eu falo às vezes, esse filme é ruim, mas é bom. Por exemplo, Hancock. Hancock é horrível, mas eu gosto pra caramba e me divirto. Então, Pantera Negra pra mim é isso. Eu acho ele um filme ruim, mas divertido. Eu acho divertido pra caramba. Mas, tecnicamente, efeitos especiais são horríveis, os diálogos são ruins pra caramba, algumas cenas assim que eu olho e, meu Deus, que coisa forçada tal. Mas eu entendo o valor que ele tem. Isso eu preciso pontuar e reconheço. Ele tem um valor cultural gigantesco. E eu acho legal pra caramba ele ter tido uma boa bilheteria pra mostrar que, e isso é uma questão que eu sempre bato o martelo, a gente precisa de bons filmes com personagens pretos, mas que sejam originariamente pretos. Isso. A gente precisa de bons filmes com personagens mulheres, mas que sejam originariamente pensados como personagens mulheres. A gente precisa não reinventar o que já foi feito, mas a gente precisa realmente valorizar e, cara, eu vou criar do zero a melhor personagem feminina que já se viu. Nossa. O melhor personagem preto. Tão bom ouvir o óbvio. Cara, é o óbvio. Vamos falar de diversidade agora. Então fala. Eu acho que esse assunto vamos, que entrou na mesa, eu acho que vale a pena a gente tocar nesse assunto. O que você pensa? Então, você já deu uma palhinha, mas vamos falar um pouco mais a respeito de representatividade no cinema, diversidade. Até que ponto essa insistência atrapalha a arte? Né? O que você pensa a respeito disso? É importante? A gente tem, assim, a gente estava até conversando antes de começar. Eu não compro pacote completo de nenhuma ideologia. Então, eu acredito realmente que durante muito tempo minorias foram extremamente mal representadas no cinema. Durante muito tempo você vai ver os filmes do James Bond, mulher ou era a traiçoeira ou era a loira burra. Não tinha uma mulher inteligente realmente. E daí com a nova versão agora do James Bond, você começou a ver isso. E, pô, legal. Sim, com Daniel Craig. Com Daniel Craig. Genial. Principalmente, né? Fantástico. Por muito tempo, pretos eram retratados de forma extremamente estereotipada.
E a gente teve até mesmo o Dave Chappelle, isso foi uma luta que ele comprou, porque ele recusou 100 milhões de dólares para continuar fazendo o Chappelle Show lá, o programa dele, que era o programa de sketches. Ele recusou 100 milhões de dólares porque os produtores queriam que ele fizesse coisas que seriam humilhantes para ele e para os pretos. Porque ele sempre fez coisas que zombavam de questões raciais, mas era fazendo piada do debate racial. Agora estavam querendo que ele fosse a piada, e ele deixou isso bem claro numa entrevista para a Oprah. Eles queriam que rissem de mim. Então eu falei, não quero 100 milhões, não quero fazer isso. E foi embora, foi para a África, depois voltou e, cara, um dos melhores comediantes de todos os tempos. Legal. Então, por muito tempo, houve má representação, tanto de pretos como de mulheres, enfim. Só que isso não impediu de boas personagens mulheres. Sarah Connor, você tem ali a saga do Alien também, e vários outros, boas mulheres aparecerem, bons personagens pretos. O que acontece hoje é o que acontece em tudo. É a hipercorreção. O pêndulo estava para um lado, vamos hipercorrigir para o outro. E nessa hipercorreção está se tomando decisões muito estúpidas de fazer. Para você conseguir aprovação hoje em Hollywood no estúdio, você tem que ter uma quantidade de diversidade. Para você concorrer ao Oscar, você tem que ter uma quantidade de diversidade. É uma coisa obrigatória de você ter, tanto nos bastidores como na linha principal da história. E daí você vai tendo que alterar personagens e colocar, inserir, e daí, ao invés da história, mandar a história vir escrava da agenda ideológica. E daí isso é um problema, porque raramente isso vai ficar bom. O público percebe que é forçado. Percebe que, nossa, eu tenho que colocar essa mulher como a empoderada, fortíssima, que dá uma surra em todo mundo, mesmo ela pesando 62 quilos. Cara, desculpa, não faz sentido. Não faria sentido se fosse um homem magro e franzino dando uma surra em todo mundo. Não faz sentido fazer a mesma coisa. A não ser que seja, claro, Capitã Marvel, daí é super-herói, daí é outra coisa. Mas quando fazem isso em filmes que você está querendo dizer que é realista, mas você faz essa forçação. Então, eu acredito que o público está cansado disso, está forçando demais a barra, está colocando muita pauta ideológica que está dominando a narrativa, e eu acho que existem formas inteligentes de fazer isso. E o que acontece é que as pessoas estão fazendo da forma mais burra, mais superficial, simplesmente como agenda. Existem filmes com mensagens. Erin Brockovich. Não é um filme maravilhoso sobre uma mulher extremamente, se a gente for usar o termo, empoderada. Extremamente empoderada, uma mulher, coitada, que estava abandonada, sem marido na vida, com um monte de criança, tem um cara que fica dando em cima dela, e ela mostra, eu tenho esse tanto de criança, você quer um número? Tem uma cena maravilhosa. Maravilhosa, diálogo perfeito. Diálogo perfeito. Você quer o número, que ele está pedindo o número dela? Ela fala, tantos filhos, um de tal idade, tantos casamentos, não sei o quê, esse é o número. Quer ou não quer ficar comigo? Então, ele quer. Ele quer. Mas vamos jantar amanhã, então. E daí chega um momento em que ele fala, olha, você está dando mais atenção para o seu trabalho do que para mim. E ela fala, tô nem aí para você. Porque o meu trabalho é importante. E eu acho genial como ela faz isso, porque não é porque ela está menosprezando ele. Ela está falando, peraí, você não pode aguentar isso comigo, o que eu estou fazendo é importante, estou salvando pessoas, eu estou sendo alguém importante, você não pode suportar um pouco? Porque a gente sempre pensa da mulher suportar, mas não do homem suportar um pouco. Só que isso é feito de uma maneira tão inteligente que em nenhum momento, enquanto você está assistindo, você está pensando, tá forçando. Não, muito pelo contrário. Não, você fica torcendo para ela. E por eles também. Por eles, pelo casal. Assim, nossa, tem só um pouquinho de paciência, está acabando. Exato. E ele cuida dos filhos dela, que não são deles, inclusive. E ele é um cara maravilhoso. Então, quando você sabe escrever, quando você sabe contar a história, você comunica isso e o público não reclama. Só que quando você não sabe contar essa história, o público identifica na hora. Isso daí já é ideologia e tal. Então, existem muitos filmes que eles possuem mensagens que a gente chamaria de woke, mas que eles são tão bons que a gente nem presta atenção. Eu falei, por exemplo, de Distrito 9 recentemente. Distrito 9 é maravilhoso. Cara, aquele é um dos melhores filmes de ficção científica. Ele concorreu com o Avatar no Oscar, e os dois têm histórias muito parecidas, de colonialismo e racismo e tal. Eu acho Distrito 9 melhor, muito melhor. Muito mais barato que foi pra fazer, infinitamente melhor. Ele é um filme que tá falando sobre o apartheid. Ele é um filme que está falando sobre racismo. Clube de Compras Dallas. Clube de Compras Dallas. Maravilhoso. Fala sobre HIV, né? HIV, fala sobre homofobia, fala sobre preconceito. Só que é feito de uma maneira tão inteligente
que você torce pelo cara, que você fica com dó das pessoas, que você entra Compra a naquela- briga, você né? compra. Por quê? Lembra do começo? Ele fez o transporte narrativo. Ele criou um personagem que você gosta. E apesar dele ser um personagem ruim, no caso dele, é um personagem que no começo você vê, meu Deus, cara, ridículo. Só que depois de mostrar quão ridículo ele é, ele mostra o sofrimento dele, você fica com dó, você compra a briga dele. Só que quando você já faz de cara um personagem que é só pra mostrar, olha como ele é incrível, olha como ele é maravilhoso, uma Capitã Marvel de, olha, ela é poderosa, e é poderosa, e é isso, ela é poderosa, e você... Poxa vida! Ah, mas você falou num vídeo seu recente. Vou Vamos lá, jogar vou me a colocar. treta aqui. Na Eu vou mesa. ser o advogado do diabo agora. Você falou num vídeo seu algo que contraria, acho que grande parte até do nosso público aqui, Sim. certo? Você disse que o problema dos filmes atuais não é a lacração, a cultura woke. Como é que é isso aí, Jurandir? Por exemplo, esses que nós falamos são Exatamente. woke, de certa forma, né? Porque assim, uma coisa que a gente precisa ter em mente, que o pessoal nunca percebe, é Hollywood sempre foi woke. Hollywood é progressista desde a sua fundação. Raros filmes, você vai pegar ali filmes da década de 40, 50, que eram mais conservadores, mas conservadores para os padrões de hoje. Em muitos sentidos, para os padrões daquela época, boa parte desses filmes eram progressistas. Arrojados. Eram para frente do tempo deles. É claro, quando você vai ter o movimento da nova Hollywood, quando acaba o Código de Hays, que era um código que era uma autocrítica, uma autocensura de Hollywood, que impedia muita coisa de ser feita, que tinha um viés político muito sério para a direita, quando acaba isso e começa o movimento da nova Hollywood, então começa uma coisa muito mais livre, muito mais progressista. Mas isso acontece há décadas. E só recentemente as pessoas começam a falar sobre a questão de esse filme é woke ou não é. Por dois motivos, eu acredito. O primeiro é porque a gente está hiperpolarizado. Hiperpolarizado. Então, mesmo quando filmes que não são woke ou que não têm essa agenda, mas que tem um mínimo detalhe ali, são lançados, o pessoal já fica, já é woke e tal. Lacrou aqui. Lacrou. Qualquer coisinha é lacração ou qualquer coisinha é imitada, a gente já vai assistir com essa expectativa. Se a gente pegasse filmes da década de 70, que a gente hoje considera maravilhosos, e a gente colocasse hoje lançando, o pessoal ia achar que era woke também. Só que naquela época a mentalidade não era essa. Mas entra o segundo ponto. Naquela época eles faziam filmes que a gente pode considerar woke, mas eles faziam bem feito. E hoje a gente está... É uma combinação de fatores. A gente está no momento da história em que as histórias são ruins. A maior parte delas. Exato. Por quê? N motivos, mas principalmente porque a barreira de entrada ficou muito facilitada. Antes, para você entrar no cinema, para você fazer um filme, cara, você tinha que conseguir passar por muitos guardiões até chegar lá. Muitas pessoas tinham que ler seu roteiro, e eram poucos que escreviam. Hoje em dia, qualquer um escreve, hoje em dia o ChatGPT escreve, hoje em dia é muito fácil fazer. Então, imagina, o cara recebe ali 3.000 roteiros por mês para analisar. Ele não vai conseguir analisar tudo, ele vai para aquilo que é mais fácil, que parece ser mais simples, e acaba entrando muita coisa ruim. Então, as histórias hoje, elas em geral são mal feitas. E o fato dela ser woke ou não é só um detalhe. Mas, sim, existe uma forçação de barra muito grande e muitos diretores, muitos cineastas, muitos roteiristas, eles querem impor sua cosmovisão. Porque eles sabem que existe uma luta muito grande no campo da arte, que se você vence o campo da arte, você vai, aquilo que a gente falou, tudo se combina, você vai formatando a cabeça, principalmente das crianças, de como encarar o mundo, e daí mais pra frente, essas crianças vão se tornar da mesma forma como você é, vão ter o mesmo campo de visão. Gente, e não você. precisa, né? Você pega, por exemplo, Mulan. Mulan é um filme maravilhoso. Eu adoro Mulan. Lindo. E é Inclusive trilha sonora. uma mulher, Desenho, né? a protagonista. Vamos deixar bem claro que é o o desenho. desenho. Eu nem desenho. sabia que tinha filme. Tem, você não sabe? Tem? Não, é péssimo. Horrível. Ai, Porque, assim, acabaram com a Mulan Mas também. todos esses live actions foram uma bosta. Porque eles tentam Deus do desconstruir céu. o personagem e tentam... Assim, Mulan é uma personagem feminina, asiática. Então, duas minorias pro campo... E Minoria- empoderada. Não é minoria porque mulher tem mais no mundo que homem e asiático tem mais no mundo que qualquer outra raça. Mas, do Mas ponto de entendemos. vista de representatividade, são minorias. Sim. Mas é genial. Por quê? Porque quando você vai assistir o filme da Mulan, a animação, mostra claramente que ela está fazendo isso para proteger seu pai, para proteger Ela seu é nobre, povo. né? Ela é nobre, ela tem motivações nobres e ela se esforça.
não é nada mágico. Tem a cena lá em que ela vai subir no negócio lá e ela vai e luta pra fazer isso. E a música é maravilhosa. Ela sofre, ela apanha, assim. E daí quando ela finalmente consegue, você, nossa, que legal ela conseguiu. Na versão moderna, que foi o live action, ela tem poderes especiais. Tiraram o mérito dela. Ela não tem mérito nenhum pelo que ela faz. Puxa vida. É aquela mensagem que é muito recorrente de você é especial pelo que você é. Acredite no poder do seu coração. A força está dentro de você. E não precisa fazer mais nada. A Rey do Star Wars também, que não precisa treinar. Ela já é foda, ela já pega o sabre de luz, ela sabe como mexer. O Luke nem precisa ensinar nada pra ela. Nossa, outra. Mas daí acontece uma coisa que daí os campos ideológicos fazem com que a gente não enxergue, daí a gente fica muito enviesado. Isso não acontece só com mulher, isso acontece com homem também. Uma série que eu gosto pra caramba é Reacher. É uma série boba pra passar o tempo só, não serve pra nada, só pra passar o tempo, da Prime. O cara é isso, o cara é um gigante. Ele tem uma cena em que ele dá uma pesada num carro, ele mete o pé num carro e com isso estoura o airbag do carro. Quão forte tem que ser o cara pra dar um chute no carro e estourar o airbag? O cara é forte pra caramba, nada destrói ele. Ele é forte, inteligente, tá toda hora comendo besteira e continua forte, não faz uma flexão na vida e continua musculoso. Ele é Ray. Eu queria ser assim. Então, tô com inveja. Ele também é aquilo que a gente chama de Mary Sue. Um cara que não faz nada pra merecer os poderes que ele tem e tal. Só que como ele é homem, muitas vezes existe uma leniência maior, porque a gente já imagina, é homem, então a gente já imagina que vai ser o cara. E daí com a mulher, muitas vezes a gente tem um peso maior. Não estou dizendo que Ray seja bom. Ray é horrível. Também acho, foi uma oportunidade desperdiçada. Em todos esses casos, é uma construção ruim de personagem. Seja com homem, seja com mulher. Mas os óculos pelos quais a gente enxerga o mundo, a forma como a gente vê a nossa cosmovisão vai impactar a gente gostar mais ou menos de alguma coisa. Então, eu acredito assim, todo esse debate, não existe uma resposta simplista. Eu acho que questões complexas não têm resposta simples. E eu fico perturbado quando alguém tenta dar uma... o problema do cinema hoje é isso. X. Cara, é um problema complexo demais para ser só isso. Você sabe que existe uma evolução social e cultural gigantesca. A gente está num período da história como nunca existiu. A gente pensa de um jeito como nunca se pensou antes. A gente vive de um jeito como nunca se viveu antes. Então, não é tão simples assim. É uma congruência de fatores, mas, sem dúvida nenhuma, o woke atrapalha bastante. E muitas produtoras já viram isso e estão mudando o discurso, porque estão perdendo dinheiro. Aliás, woke, eu quero até falar sobre Go Woke, Go Broke. Há alguns que são até muito frontais nesse confronto e já estão nisso aí há séculos, né? Um exemplo é o Mel Gibson. Eu queria saber como está o Mel Gibson hoje na indústria do cinema, porque a gente vê alguma notícia e tal, reza a lenda que vai sair a segunda parte de A Paixão de Cristo, a ressurreição, parece que já está sendo gravado, né? Quero saber como está o Mel Gibson hoje, que eu realmente não sei, e se há outros que fazem esse confronto mais direto também. Poucos. Matthew McConaughey é um cara que ele é uma pessoa conservadora, em certo sentido, não totalmente, mas é um cara que não é completamente woke, né? Denzel Washington é outra pessoa também. Tem alguns em Hollywood. Tem um muito bonito, um que fez um super-herói, inclusive. Aquele loiro do nariz lindo. Ele apareceu do nariz lindo. Ele tem um nariz lindo. Um nariz muito específico. Quando uma mulher elogia um nariz. Eu olho muito nariz. Ele fez porque eu não gosto do 007 também, um vilão lá no 007, e ele é o super-homem, pô. Ai, gente, um Qual é o nome loirinho. dele agora? Henry Cavill? Henry Cavill. Não, não é Henry Cavill, não. É, sim. Não é, não, menino. Você falou que é loiro. É loiro. O Henry Cavill nem é loiro. Não é o Henry Cavill. Não é o Henry Cavill, que ele é moreno. Vou lembrar. Pratt? Não, é o Henry. Chris Pratt. Não, o Chris Pratt também, Não, mas Chris ele não Pratt, fez isso, um super-homem. Ele fez um super-herói. Super-herói. Eu falei. Ele Não foi fez Mas o Guardiões da Henry Galáxia. Cavill também, eu Mas sei que ele... o que acontece? Essa galera, e você vai ver entrevistas de vários deles falando, o McConaughey fala sobre isso também. Quando chega em Hollywood, McConaughey conta isso. Quando você chega em Hollywood, eles tentam encaixar você dentro daquela bolha e tal. E ele fala que muitos se sentem tentados a esconder quem eles são para poder pertencer. E eu entendo isso. Eu entendo plenamente. Eu até contei essa história nos bastidores. Nos bastidores eu posso revelar quem é. Mas uma pessoa muito famosa aí e tal começou a me seguir e mandou mensagem e tal. E eu falei, cara,
que louco, essa pessoa falando comigo é um absurdo. E daí, depois que essa pessoa falou comigo e eu vi o nível daquilo, eu passei semanas me monitorando, pensando, cara, eu não posso fazer esse vídeo aqui, senão essa pessoa vai ficar chateada. E era uma coisa inconsciente, não era consciente. Agora eu vejo, agora eu falo, manifesto. Mas durante as semanas eu fiquei... E daí eu cheguei pra minha esposa e falei, amor, eu tô me autocensurando por causa dessa pessoa. E ela, tá mesmo? Que é uma pessoa que gosta de você, ela gosta de mim. Só que daí eu entendi. Daí depois eu falei assim: se essa pessoa gostou de mim por causa daquele vídeo, ela entende como é que funciona a minha cabeça, ela sabe, não tem por que eu me autocensurar. Mas eu pensei, cara, imagina essa galera que chega em Hollywood, tá dando entrevista pra Oprah, o cara tá indo em programas de TV sendo elogiado pelas cabeças de Hollywood, pelos maiores de Hollywood, Brad Pitt, Julie, essa galera tudo falando bem dele. Esse cara, ele fica morrendo de medo de falar alguma coisa e desagradar. Então, o McConaughey fala disso, que a maioria prefere esconder quem ele é. Denzel Washington fala disso também, de que nos bastidores são pessoas que são religiosas muitas vezes, mas fingem que não são. São conservadores, mas fingem que não são, porque tem medo de revelar quem são. Porque, de fato, existe uma pressão. De fato, se você toma alguns posicionamentos, fala algumas coisas, você vai ser perseguido. O caso do Mel Gibson, ele é um pouco mais sensível, porque o Mel Gibson fez algumas declarações quando ele estava bêbado, e isso foram declarações antissemitas. Depois ele pediu perdão, ele falou que estava bêbado e tal, mas existe um lado que Hollywood não perdoa, né? Existe uma tendência de ter uma leniência, um perdão muito maior para quem é progressista do que para quem é conservador. Com certeza. Vídeo Flash, da Flash lá, faz um monte de... Ele fez o que quis, pintou e bordou. E o pessoal ainda passando... A Blake Lively está sendo cancelada, já vai estar nos filmes. Exato. De novo. A mulher do coisa? Do Ryan Reynolds. Ryan Reynolds, assim, tudo que ela fez e tal, mas esquece como ela tá na bolha. Amber Heard também. Exato, Amber Heard, exato. Então, essa galera sabe que um errinho que eles cometem já pode prejudicar completamente a carreira. O Mel Gibson, ele tem a força do fato de ele poder produzir, de ele fazer os próprios filmes, dele escrever também. Então, muitos atores vão por esse caminho. Para eu conseguir fazer, para eu conseguir ter algo, um espaço, eu mesmo vou ter que produzir, eu mesmo vou ter que dirigir, eu mesmo vou ter que escrever, porque senão eu me torno refém. E assim, o Mel Gibson é um cara que, se ele tivesse mais abertura em Hollywood, ele faria muito mais. O último grande filme que ele fez foi Até o Último Homem, que é um filme maravilhoso. E ele tá com essa promessa de fazer A Paixão de Cristo, a continuação, mas é isso. Não é fácil para pessoas assim conseguirem. Mas não há outro diretor que venha à sua cabeça, por exemplo? Clint Eastwood. O Clint. Só tá que o com Clint 95 anos, mas vai lançar um filme esse ano. 95 anos, tá dirigindo. O cara é incrível. Eu acho que, não sei se é o diretor mais velho a produzir, mas ele tá com 95 anos. E o filho dele também é diretor ou é só ator? O filho dele é ator. Ator ruim, coitado. Ruim. É o Sean, acho que é Sean. Que triste ouvir. Fica na sombra do pai. Então. Vive na sombra. E ele é bonitão, bem parecido com o pai. Muito. Só que o Clint era um homem lindíssimo, né? O cara era um ícone na década de 70, sensual, 60. ele tinha uma sensualidade. Assim, o cara é um dos atores que eu mais admiro. Minha esposa já falou, amor, você tem que fazer um vídeo do Clint, porque quando ele morrer, você tem que lançar esse vídeo. Tem que estar tudo pronto já. Um vídeo de homenagem. Ela já pensaram em tudo. Fazendo igual a Globo, já que a Globo morre, uma pessoa... Nossa, já deu tempo de fazer essa homenagem do Silvio Santos. Já deu tempo de fazer a homenagem. Mas é um cara que... O Clint é um cara que ele não é conservador, ele se considera independente, né? Nos Estados Unidos é aquele cara que só quer cuidar da própria vida. Ele queria que todo mundo me deixe em paz para eu fazer o que eu quero. Quanto menos governo, melhor. Mas ele também é um cara que se vira fazendo as coisas por conta própria. Porque se ele fosse depender de estúdios para fazer, ele não ia conseguir. Então ele vai de forma independente, consegue uma distribuidora aqui, outra ali, às vezes dá certo, às vezes não. Quem foi o diretor do filme do Tom Cruise, do Missão Impossível? Não lembro. Esse cara provavelmente deve ser também um combatente da cultura woke, né? E tem alguns que estão conseguindo fazer coisas interessantes com o apoio. Porque, assim, como eu falei, a cabeça... A gente fala assim, eles são woke. A maioria dos presidentes dessas empresas não são. Eles são capitalistas pra caramba. Eles querem dinheiro. Grana. Uhum. Eles não estão nem aí pra agenda. O presidente da Warner, até o presidente da Disney, que já veio a público falar, cara, a gente tem que diminuir essa quantidade de mensagem porque isso não está dando dinheiro. Ele mesmo já reconheceu publicamente que o woke está prejudicando financeiramente. Esses caras, eles não são woke. A maioria deles, eles só querem grana.
Só que os produtores, os cineastas que estão ali nos bastidores, eles falam, isso aqui vai dar certo, tal. E ele não conhece, ele deixa. Agora eles vão puxando as rédeas. Tanto que teve um cara que fez recentemente, eu vou falhar de citar o nome dele, mas é um bom cineasta. Ele fez Minari, que é um filme lindíssimo, que também é um filme que poderia ser considerado woke, porque fala sobre imigração, mas é um filme lindíssimo. E daí ele foi fazer o novo Twister, que é o Twisters. E ao fazer esse filme, ele deixou claro, não vai ter nenhuma agenda nesse filme, não vou ficar falando sobre questão climática, eu não vou falar sobre nada disso. É um furacão. É um furacão. Eu quero falar sobre... Eu quero deixar o pessoal animado, eu quero só divertir a galera. É escapismo. Não vem com mensagem, não é o objetivo. Ele foi bem claro em entrevista falando isso. Ele fez um filme que foi bem em bilheteria, ganhou dinheiro e tá tudo certo. E eu acho que a tendência maior vai ser essa, do pessoal perceber que, cara, o público já tá cansado de ficarem jogando na cara deles o quanto que eles são istas, o quanto que eles são ruins, péssimos seres humanos. Faz um filminho para escapismo de vez em quando. E quando eu falo essa palavra escapismo, algumas pessoas olham de forma negativa para a palavra escapismo. A obra literária de escapismo ou de cinema de escapismo. Se as pessoas tivessem a vida que a maioria das pessoas tem, elas iam querer ter escapismo. Se elas tivessem a vida que eu tive até os meus 10 anos de idade, elas iam querer ter escapismo. Foi escapismo que mudou minha cabeça, inclusive. Porque quando eu olhava para minha família, eu vivi durante boa parte da minha infância abaixo da linha da pobreza em boa parte do tempo. É mesmo, gente? Em situações terríveis. Onde você morava? Sim, muitos lugares. Porque meu pai ele trabalhava de pedreiro e tal, a gente viajava para tudo quanto é canto. Então eu morei, no total, se eu não me engano, 18 cidades, 30 e poucas casas diferentes da minha vida. Caramba. Foi muita mudança. E eu vou me mudar daqui a 2 semanas. Mantendo minha a esposa tradição. fala que virou uma maldição agora na minha vida, que é a maldição da mudança. Fala pra ela chamar de tradição, que ela muda o tradição olhar. é mais bonitinho. Vamos ressignificar essa palavra. Mas, assim, quando eu olhava para a minha realidade, violência doméstica, tudo aquilo que existia na minha realidade, foi através do cinema e da literatura que eu enxerguei outras formas de vida e eu usava como escapismo. As pessoas, elas têm vidas que são tão difíceis que elas não precisam chegar no cinema e ouvir o cineasta dizendo para elas que elas são o problema. Você é um problema, você é racista, você é isso, você é aquilo. Cara, elas não precisam disso. Mas ela só quer rir. Elas só querem rir um pouquinho. Elas não aguentam mais o sofrimento. Elas não vão gastar dinheiro para ir no cinema ficar ouvindo lição de moral. E você pode até dar essa lição de moral se você for inteligente, divertindo a pessoa. Exatamente. Mas saiba primeiro divertir a pessoa. Se você quer, primariamente, seu objetivo primário é simplesmente pregar para a pessoa, vira pastor. Vira pastor, cria a sua igreja. Eu vivo brincando que daqui a pouco a Disney vai pedir isenção de imposto como instituição religiosa, porque ela prega o tempo todo ultimamente. Excelente. Cara, primeiro diverte a pessoa. Se você for inteligente, enquanto você estiver divertindo, você vai dar a sua mensagem. Mas primeiro diverte a pessoa, que é isso que o pessoal E quer. eu não sei se você percebe, Jurandir, porque eu acho que a maioria das pessoas, eu imagino que tem uma percepção parecida, né? Que o problema em si não é o personagem negro, não é o personagem obesa, o asiático, a mulher e etc. O problema é que as histórias são muito ruins. Se você tem uma história muito boa que dê gosto de assistir, eu não estou nem aí pra sexualidade do personagem, Exatamente. pra cor de pele do personagem, de onde ele nasceu, pra onde ele vai. Eu só quero ouvir uma boa história. E é isso que eu acho que de fato tá faltando também. Teve até um filme recente, e isso é uma crítica que eu faço, que eu acho que as pessoas também às vezes estão ficando um pouco mais exigentes do que elas eram antes. Teve um filme recente da Netflix que é o Rebel Ridge. Fiz um vídeo sobre ele. Não é... Nossa, Como que é o nome? Desculpa. Rebel Ridge. Eles não traduziram. Ficou tá. como Rebel Ridge. Acho que não traduziram. Tipo, rico rebelde? Não, Rebel Ridge, com DG. Ridge. Ah, tá. DG, não sei o que sei é. o que é Ridge. Tem que descobrir o que é essa palavra. Mas é um filme legal, que como a Netflix faz tempo que não faz. Porque quando o filme começa, você pensa, vai ser uma história racial. Porque é o Aaron alguma coisa. Ele vai ser agora o novo Lanterna Verde. Acho que é Aaron alguma coisa o nome dele. É um personagem negro, um homem bonito, do olho verde, um cara grande pra caramba, forte. Ele tá de bicicleta e ele é abordado por policiais no sul dos Estados Unidos. Aí você já imagina a hora. Questão racial.
E pra mim tudo bem, porque isso é uma realidade, isso acontece. E pra mim tava tranquilo, vamos ver como é que a história vai seguir. Só que não era uma questão racial, era uma questão de corrupção local e tal. E a história é bem divertida. É uma história divertida pra caramba. Só que muita gente deixou de assistir o filme Só por porque causa desse pensou, vai ser lacração. Não é, cara. E não é um filme, como eu falei, não é um filme que, meu Deus, que filme incrível. Mas pros padrões da Netflix, é um filme que se tivesse sido lançado há 15 anos atrás, todo mundo ia falar, nossa, que filme legal. Sucesso de bilheteria. Ele é conservador pros padrões da Netflix. Ele é conservador pros padrões Você da pega Netflix. um Green Book, por exemplo, que até Também. ganhou... Baita eu filme. acho muito bom. E claro, Extremamente criticado. é questão racial, óbvio que é, Extremamente mas criticado quando você faz pela bem esquerda. feito... Quando você faz bem feito, pô, é um baita Ele é filme. criticado pela esquerda? Realmente criticado pela esquerda. Caramba, aquele Por causa filme do White maravilhoso. Savior, né? Porque Porque o colocaram o branco personagem salvou. branco como salvador dele ali, que também colocaram ele como sendo o bonzinho, que é a exceção, que ele é só um cara que tem um linguajar racista, mas ele não é racista, e daí eles acham que isso não pode, que não pode. Gente, mas a esquerda aí é um pensamento muito burro. Por que eles tinham que pensar assim, cara, então que bom que o branco opressor tá vendo isso, porque ele vai poder ter isso como uma Ele tá vendo que meta. o cara foi um babaca ali, que pô, ele não pode Exato. agir dessa Que forma. ele agiu bem, sabe? Exato. Eles desacreditam muito no elemento da redenção, sabe? Do ser Porque humano. é mais fácil a gente sempre pensar de forma dualista. De você pensar, uma pessoa que é assim, ela é má e pronto, final. Porque a gente falou sobre a questão da complexidade de personagens e de alguns... de tentar humanizar demais os vilões. Mas também é um erro tentar vilanizar demais quem é diferente. Então, o ser humano não é bom ou ruim. O ser humano é bom e ruim. A mesma pessoa. Algumas são mais para um lado do que para o outro. São melhores do que piores. Tem um lado bom melhor do que o ruim, e outras têm um lado ruim melhor do que o bom. Mas raramente, exceto em caso de psicopatia, a pessoa é 100% ruim e existe 0 pessoas 100% boa. Existe 0. Mas existem pessoas que são 100% ruins. E eles tentam fazer, em boa parte desses filmes, vilanizar o outro lado. Aquele que pensa diferente, essa é uma pessoa ruim e ponto. Um dos filmes que eu mais, assim, me emocionei. Esse é um filme que me destrói emocionalmente no final, mas ele é tão lindo que eu assisto de novo, já assisti várias vezes. Que é O Gran Torino, com o Clint Eastwood. Cara, aquele filme, ele é tão lindo, tão maravilhoso. Aquele final é tão épico. Se você nunca assistiu, assista. Não pega spoiler, porque é um final épico. E esse é um cara que ele é extremamente racista. Ele é racista. Ele fala dos mexicanos, ele fala dos pretos, ele fala dos asiáticos, porque ele lutou na guerra contra os asiáticos. Ele claramente é carregado de preconceitos. Seria muito fácil um roteiro simplesmente colocar ele como o vilão, o malvado, o babaca. Mas mostra justamente como que ele é um cara legal. Como que ele é um cara que está fora do seu tempo, que ele está vendo os jovens da sua época, as roupas que vestem, as músicas que ouvem, e que ele está irritado com isso, com pessoas preguiçosas, que não querem pagar o preço e que estão destruindo o bairro dele, que era tão bom de morar, e agora tá virando uma porcaria. E daí mostra a humanidade dele. Quando o filme faz isso, não é à toa que esse filme foi um sucesso, e é dirigido pelo Clint, é o Clint, ele consegue comunicar muito melhor como que as pessoas elas são complexas. Não existem pessoas 100% boas e 100% ruins. Isso não quer dizer que em todo filme você tem que mostrar o lado ruim da pessoa. Por exemplo, a Aragorn, você não vê o lado ruim. Mas você vê o lado ruim de Frodo, você vê o lado ruim do Boromir, você vê o lado ruim de algumas pessoas. Não são todas só uma coisa ou outra. Então a gente precisa, os contadores de história, os storytellers, seja no cinema ou na literatura, eles precisam estar dispostos a ir para o outro lado e enxergar o outro lado. A densidade do ser humano, né? Tanto que um dos filmes que eu analisei, que já está disponível na plataforma, que é o Insulto. O Insulto é um filme que fala do conflito do Líbano, só que traz para os dias atuais, que teve uma guerra horrível no Líbano, guerra civil libanesa, onde teve cristãos matando, milícias cristãs que fizeram coisas horríveis lá, e o filme mostra isso, como aparece também no filme Incêndios, acho que é a duologia, faltou mais um para ser a trilogia libanesa que eu fiz de análises. E nesse filme, o diretor, que é... eu vou esquecer o nome dele agora, Doyeri. O Doyeri, ele é libanês, e ele muçulmano, só que ele casou com uma cristã. Então, na hora de fazer o roteiro, a mulher dele, que é roteirista também, ele falou, vamos trocar de lugar. Você vai escrever as partes
onde o muçulmano é bonzinho e eu vou escrever as partes onde o cristão é bonzinho. Bacana. Porque eu quero enxergar pelo seu ponto de vista, pelos seus olhos, e eu quero que você enxergue pelos meus. E ele fez essa troca. E ele foi extremamente criticado, principalmente pelos muçulmanos lá na região, que boicotaram o filme dele. Mas ele foi extremamente elogiado pelas pessoas que sabem que você pode enxergar pelo outro lado. Que existe a possibilidade de você estender o olhar e ver como que a outra pessoa pensa. Que você não tem o monopólio da dor. Que você não é o único que consegue sofrer. Que você não é a única vítima do mundo. Que o outro lado pode ser vítima também. Que você tem que enxergar as pessoas. A arte é uma das coisas mais fantásticas que ajudam a fazer isso. Eu acho que a gente se limita muito enxergando apenas de um ponto de vista. Perfeito. Então, eu até desafio quem está assistindo, cara, assista coisas que mostrem do ponto de vista do outro lado que você pensa, sem o preconceito inicial. Permita-se assistir, para você conseguir enxergar as coisas de um outro viés e, quem sabe, entender um pouco melhor a outra pessoa. Porque a gente está num momento onde a gente só fica defendendo cada lado e quando a gente vai ter os supostos debates, é só batendo. Ninguém está realmente querendo entender como o outro pensa, porque minha esposa até fala que eu sou manipulador, né, quando vai conversar e tal. Mas é porque... Se a sua esposa tá falando, Jurandir, eu vou acreditar, hein? Ela conhece a figura. Mas porque toda vez que eu converso com alguma pessoa, eu genuinamente tento entender como que ela pensa. É impossível você fazer a pessoa entender como você pensa se você primeiro não entender como ela pensa. Então, acho que é isso que faz com que eu consiga, muitas vezes, me comunicar com pessoas que pensam completamente diferente de mim. Cara, eu entendo como é que você está pensando. Deixa eu mostrar como que eu estou pensando. Você vê como não é nenhum absurdo que eu estou pensando, que existe uma lógica por trás disso? Eu entendo a sua lógica, eu só discordo dela. Tudo bem eu discordar? Tudo bem. Você discorda da minha? Tudo bem, melhor. Maravilha, vamos ser amigos. Então a gente precisa ter essa capacidade. C.S. Lewis fala, tem uma frase assim, a frase que me conduz com relação a storytelling de C.S. Lewis. Ele diz assim que o ser humano que está limitado enxergando apenas através dos seus próprios olhos, ele é menos um eu. Ou seja, ele poderia ser mais do que ele mesmo. Ele fala, eu quero enxergar pelos olhos de outras pessoas. Eu quero enxergar até mesmo pelos olhos de um cachorro, ele fala. Eu quero ver a vida como um passarinho vê. Quando eu enxergo através dos olhos de outros, eu me torno 1000 pessoas ao mesmo tempo. Então, E ainda assim continuo sendo eu. E ele fala, eu ainda continuo sendo eu mesmo. Maravilhoso. E a gente precisa disso, a gente precisa aprender a enxergar pelos olhos dos outros. Perfeito. Jurandir, eu quero fazer um desabafo. Faça. Desabafar. Quando eu era adolescente, havia um festival de cinema lá em Goiânia, num shopping que eu adorava, Bougainville. Eu sou de Goiânia. Não deu, que mentiroso. O pessoal geralmente acha que eu sou mineira. E havia um festival maravilhoso no qual havia filmes cultos, filmes cults, assim, do cinema cult. Havia vários argentinos e franceses e até filmes assim iranianos. Eu me lembro de uma mostra de cinema iraniano. Eu não acho mais esse tipo de filme. E eu me lembro de serem filmes ótimos. Recentemente, não sei se é tão recentemente assim, há alguns anos eu assisti ao Nada a Esconder, que por acaso é um filme francês, não é? Se eu não me engano, ele é francês. E ele veio a público assim na Netflix, se eu não me engano, mas foi um erro de percurso. Esse tipo de filme, com essa pegada, geralmente não aparece mais. Onde eu acho esse tipo de filme? Eles estão normalmente escondidos debaixo de muito algoritmo, muito bem escondidos. E assim, eles são produzidos, mas a gente está numa época onde tem muita coisa boa sendo produzida, mas encontrar essas coisas boas é muito difícil. Porque o que acontece? Antigamente você tinha esses eventos onde você podia ser exposto a esse tipo de filme e você descobria. Ou você ia no cinema e assistia o trailer e você só conhecia os filmes que passavam nos trailers, você não sabia mais nada. Era isso. Exatamente. É o que passava no trailer. Só que hoje, com as plataformas, quais foram os filmes que foram lançados esse mês na Netflix? No Prime, na HBO, no Max, né? É tanta coisa, é uma inundação de tanta coisa ao mesmo tempo que você não tem tempo. E o que são jogados primeiro são esses filmes mais populares que vão tentar atrair mais público, que não necessariamente são os que têm as melhores histórias. E eles abarrotam e sufocam esses filmes bons. Antigamente a gente tinha em locadora, eu tive videolocadora. E videolocadora, assim, o cara da videolocadora era o seu bom amigo, que ia te indicar uma coisa diferente. Ele assistia tudo, você perguntava pra ele, ele era a sabia te curadoria. indicar. Exatamente. E você falava assim, ó,
eu assisti tal filme, qual filme que você me recomenda? Exatamente. E daí ele falava, ó, se você gostou desse, você vai gostar desse. Ai, Jurandir, cadê esse povo? Só que acreditam que o algoritmo faz isso, só que o algoritmo não faz isso. Quem aqui conhecer canais no YouTube que falem sobre estes filmes... Mas, Lara Brenner, eu vou Deixa aqui já embaixo. te dar Isso. uma resposta Me que dê uma vai resposta. ajudar você. Eu já imagino que você saiba qual é. Que na BP Select nós fazemos... Não, Essa é curadoria. verdade. Curadoria. Mas eu queria volume maior. Sim, Volume. entendo, mas nós fazemos uma curadoria de Sim. filmes. Nós temos uma equipe que assiste vários filmes e fala, ó, esse filme aqui é interessante para você assistir, para o nosso público. Além disso, tem as análises do nosso Jurandir aqui. Exatamente. Não deixa mentir A aqui. estes São eu maravilhosos. vejo sempre, eu assisto sempre. Inclusive, a Erika Brokovich tá na... você Sim, comentou, não, entre né? vários outros aqui. Mas sabe o que acontece? O algoritmo ele é cruel. E eu entendo Netflix fazer isso, entendo os outros porque eu vejo isso no YouTube também. O algoritmo ele é extremamente massacrante. Tem muito filme que eu gostaria de falar no meu canal, mas muito filme. E toda hora chega gente falando, Jurandir, fala sobre esse filme, fala sobre esse filme. Eu adoraria falar. Só que o algoritmo, ele pede outro tipo de comportamento. Ele pede para falar de filmes que vão ter um alcance maior, porque quanto maior o alcance, mais ele divulga. E eu acompanhei vários canais, tanto no Brasil como no exterior, que começaram a falar de filmes que são filmes que eu amo, filmes legais, como você está falando, filmes iranianos, turcos. Indianos. A Índia faz filmes Faz fantásticos. maravilhosos. Mas ninguém se interessa pra Só que daí você lança, dá 10 mil visualizações num canal que normalmente dá 100, o YouTube já vai diminuindo o seu alcance. Ai. Essa semana eu tive uma reunião com uma representante do YouTube e tal. Ela falou para mim que eu comecei a lançar algumas coisas que não eram tão padrão do que eu estava fazendo. Ela falou assim, ó, ele manteve seu percentual de entrega, de impressões, mas se continuar nesse ritmo, ele vai começar a entregar menos seu conteúdo. Back to Então, basics aqui, volta né? aqui um pouquinho. Deu, cara, a gente se torna escravo do algoritmo. Então, sinceramente, a solução ideal que eu pensaria seria a gente ter o retorno das videolocadoras, onde você teria aquele bom e velho amigo para você perguntar. Mas como ele não existe, eu acho que é você usar, por exemplo, o ChatGPT. Eu uso isso com frequência. Nossa, eu nunca tinha pensado nisso, Jurandir. Às vezes eu vou no ótima. ChatGPT e falo, olha, eu assisti, por exemplo, uma coisa que eu amo assistir é filme de suspense. Filme de suspense na pegada de Prisioneiros, de Silêncio dos Inocentes, eu amo esse tipo de filme. Tá. E às vezes eu vou e coloco lá, ó, eu gosto desse filme. Qual filme você me sugere? Nossa, que ótimo. Eu quero já assim, me indique filmes estranhos. É o novo cara da É o cara da videolocadora. Me indique e ele às filmes vezes fala umas estranhos. coisas, e daí você pode assistir, me dê alguma coisa que seja mais incomum, que normalmente não recomendo. A Pele que Habito, adoro aquele tipo de filme Ele maluco. sempre vai dar umas coisas bem diferentes. Nossa, Quem Quer Ser um Milionário? Aquele filme indiano que ganhou o Oscar. Acho que ganhou o Oscar, não ganhou? Ganhou. É o Danny Boyle que fez, acho que Danny Boyle, não sei se é americano ou se é Teve ali inglês. o negócio de Pi lá, qualquer. A Vida de Pi, também um baita É com o filme. mesmo ator, inclusive. Com Dev Patel. Não é o mesmo ator, não. Não é não? Não. Na minha cabeça era Não é o Dev também. Patel, é um outro ator que faz A Vida de Pi. Mas são filmes excelentes. Só que esses daí, porque é que tiveram a presença? Porque teve o Danny Boyle, que foi filmado na Índia, com indianos, tudo tal. Só que o Danny Boyle não sei se ele é americano ou se ele é inglês. Então ele trouxe essa pegada. Mas teve o RRR, né? RRR, que é um filme indiano no ano passado, que até teve aquela cena que eles fizeram uma dança lá no Oscar do ano passado, que é um filme de ação louco da Índia e que ganhou a bilheteria até no Brasil. Foi É um bem bom e filme tal. ou não? É um filme de ação bem louco. É engraçado, é legal. É, Só que é aquelas coisas pensar se eu indianas. assisto. Quando você vai pra Índia, todas as leis são anuladas. Leis da Sim. física. Hollywood lá, o cara pula sobre o carro. Tem um que o cara pega 2 carros assim e bate, 2 motos e bate na cabeça do Maravilhoso. outro. É maravilhoso. Os caras vão. É muita loucura. Mas todo um mundo de cinema que tem lá, que é Bollywood. Tem o Nollywood também, que é da Nigéria. Tem um mundo de filmes que a gente nem Imagina. risca a superfície. Filmes europeus. Só que assim, o que acontece? Também a gente... Por que o algoritmo recomenda mais esses outros filmes que normalmente são americanos e algumas vezes filmes ingleses? Porque é o tipo de storytelling que a gente está mais acostumado. A gente está acostumado com começo, meio e fim. Estrutura de 3 atos. O personagem começa, tem um problema, ele vai passar por um monte de dificuldade para resolver esse problema, talvez resolva, talvez não. Acaba o filme, pronto. Jornada É isso. do Herói. Jornada do Herói. Só que
boa parte dos filmes europeus, asiáticos, eles não seguem essa pegada. É uma coisa meio maluca, é uma coisa mais de... Eles não querem contar uma história, eles querem contar um sentimento. Querem que você tenha um sentimento no final dessa história. Eles não dão uma resolução, você fica com dúvida. Anatomia de uma Queda. É um filme que você termina e... Porra. O que aconteceu aqui, velho? Quem que matou, não matou? Você Não é esse o objetivo. não é o objetivo. O objetivo é te deixar com dúvida mesmo. Então, ele não vai ter aquela resolução. Por isso que Hollywood, e é uma coisa chata que Hollywood faz, dá um ódio, Hollywood sempre faz remake de filme de outro país. Seja, eu tô me lembrando, qualquer não lugar. é indiano nem nada, mas é espanhol, se eu não me engano, que é o Poço. Não sei se é espanhol, Poço. mas eles falam espanhol. E aí, cara, você fica naquele final, tu fica... O que significou isso? Que bagunça Fez foi essa? sucesso. Aí você tem que assistir o quê? 15 vídeos no YouTube Pra pra poder decifrar. entender alguma coisa. Aí você não entende, mas você fica com mais dúvida ainda. É isso que eu falei. Exige mais do espectador e por isso que não tem, normalmente, muita visibilidade como outros. Porque exige mais. Mas daí, Hollywood normalmente vai pegar filmes assim, não pegou com o Poço porque o Poço foi geral. Mas normalmente ele pega filmes assim e dá uma dumbificada, uma idiotizada no filme e uma Sim. simplificada. Nossa, os homens que não amavam as mulheres. Nossa, o sueco é maravilhoso. O hollywoodiano Maravilhoso. é porco. E fez os 3, né? O sueco tem os 3 livros que foram adaptados e é maravilhoso. Aí você vai pra Hollywood, a versão com o Daniel Craig até que é mais ou menos. A que veio depois, meu Deus, horrível. Não, horrível. O Segredo dos Seus Olhos. Cara, a versão original Não, mentira que Hollywood Você fez versão não desse viu? livro. Não tive o desprazer. com o Chiwetel Ejiofor e com a... Como é que é o nome dela? Eu esqueço o nome. Ela tá não. com tanta maquiagem Darin plástica, chora no né? banho. Mas assim, é um filme maravilhoso, um dos melhores filmes de todos os tempos. Aquela história é maravilhosa. Aí fizeram uma versão americana ruim, mas ruim. Old Boy, que é um filme asiático, coreano, sul-coreano, genial. Aquele filme, meu Deus, que filme incrível. Aquele filme, assim, estranho. Ele é estranho. Uma cinematografia estranha, uma história estranha. Você fica, o que tá acontecendo? Mas é maravilhoso. Fizeram uma versão americana tão ruim, odiável, tão odiável, que você... Pra que fazer isso? Por quê? Primeiro, americano tem preguiça de ler legenda. Então, ele quer alguma coisa na língua... Americano é chato. É chato. Eles não sabem falar outra língua que não seja americana. Você vai pra lá, você que tem que se virar de aprender. O nosso último filme, o From the River to the Sea, o documentário que tá no YouTube, a gente, inclusive, para poder internacionalizar, a gente fez uma dublagem em inglês. Que Deus me livre eles terem que ler uma... Deus me livre, abaixar o olho e ler o que tá escrito. É absurdo. Isso tá mudando bastante agora por conta de rede social. Porque no TikTok e Instagram é muito comum o pessoal colocar legenda nos vídeos, porque o pessoal assiste muitas vezes em silêncio e no mudo. E mesmo quando tá som agora, eu já viciei em ler legenda. Eu nem vejo mais a imagem, eu fico lendo a legenda. Então eles já estão criando um pouco mais a cultura de ler legenda. Mas boa parte das vezes eles fazem isso para ter a versão americanizada e também para fazer algumas alterações. Que é uma... Pô, não é mais fácil dublar só o filme? Pega o filme e dubla, pô. Eles não gostam de dublar. E eles não têm... A gente tem uma indústria muito boa de dublagem no Brasil. Tem. O nosso problema nem é tanta dublagem, às vezes é a tradução mesmo, que tem filme que destrói a mensagem. Lá vem com os a tiras. Mas a dublagem é legal. Quem fala assim, tá ligado? Agora, que é uma sugestão do filme que é assim, você termina e fala, meu Deus, que final maravilhoso. Anotando agora. É Druk, D-R-U-K, A Última Rodada. Druk, se eu não me engano, significa bêbado, acho que é em norueguês. Não sei se é norueguês, sueco, dinamarquês, mas em inglês é é nórdico. drunk, né? Mesma coisa que Drunk. Ele é um filme maravilhoso que conta a história de um grupo de professores de ensino médio que estão com a vida meio arrastada, meio ridícula, e daí eles resolvem fazer um desafio. Aí eles saem para comemorar uma noite, ficam bêbados pra caramba, só que eles ficam felizes demais bêbados. Eles resolvem fazer um desafio de fazer Eles têm um estudo lá que eles vêm de um cara de que fazer uma dose controlada de álcool todos os dias para sair do nível da chateação do dia a dia e ficar feliz, ficar mais feliz. Ou seja, curar a tristeza com o álcool. E eles vão fazendo com bafômetro, medindo, não pode passar de tanto. Aí essa quantidade de álcool que a gente tem que manter no sangue durante o dia inteiro. E daí eles vão ficando mais alegres, realmente, mais desenvolvidos, e a vida deles parece melhor, daí as coisas começam a sair do controle. Filme genial. Com o final, a cena final desse filme é uma das coisas que eu já revi. Eu terminou de ver o filme, eu com minha esposa. A gente, vamos voltar. Nossa, a gente voltou. Já A gente viu de novo a cena final. Vamos voltar de semana. novo. Eu acho que eu vi, sei lá, umas 15 vezes essa cena final com uma música. Maravilhoso. Filme lindo. Incrível. Vai ter uma versão americana.
E se eu não me engano, é o Leonardo DiCaprio que vai fazer. Pensei, cara, quando vocês assistirem, tenta imaginar o Leonardo DiCaprio fazendo aquela cena final. Ele não tem condições físicas para fazer aquela cena. É uma cena maravilhosa. Então, provavelmente, eles vão dambificar, vão deixar a história mais idiota, vão atrapalhar, vão estragar um pouco do relacionamento complexo que existe no casamento ali, para deixar uma coisa mais americanizada. Então, eles costumam fazer isso. Então, é legal a gente se expor a esse tipo de filme. O cinema sueco, norueguês, o cinema nórdico em geral, é maravilhoso. Os suspenses que eles fazem, as séries que eles fazem, é maravilhoso. Os diálogos são perfeitos. Cara, tem um italiano que acho que é Além da Montanha, ou Sete Montanhas. Tem o Ladrões de Bicicleta. Ladrões de Bicicleta. Eles fazem filmes maravilhosos, lindos. Então é bom a gente sair da bolha. Que às vezes a gente fica reclamando, nossa, os filmes hoje estão ruins. Tá, mas o que você está assistindo? Se você for assistir Hollywood, lembra o seguinte, bom em Hollywood é exceção. Não é a regra. Um filme bom lançado por Hollywood é raro. Qual filme bom foi lançado esse ano em Hollywood? Tenta lembrar assim, um filme épico que marcou sua cabeça. Nossa, que filme bom. Eu não consigo lembrar um filme bom mesmo. Meu Deus, eu só consigo filme pensar genial. No Divertidamente 2, assim. Só isso. Você gostou de... Eu não vi, tá? Tô perguntando porque me chamou a atenção. A Substância com a Demi Moore? Ainda não assisti. Eu nem quis ver nenhuma crítica, eu só vi o pessoal elogiando bastante, mas ainda não assisti. Fiquei curiosa. Alguns filmes eu espero sair em streamings e tal, que daí eu consigo usar mais imagens para fazer análise. Sim. Porque quando eu faço só a minha opinião sobre gostei ou não gostei do filme, não é tão legal. Eu prefiro realmente pegar uma cena e analisar e mostrar, olha como é que usou a imagem aqui, o subtexto. Para nós também a experiência é melhor. E daí, como no trailer não mostra, por exemplo, tô doido pra sair o Silvio. Essa pérola do Brasil, né? O Silvio eu nem quis ver no cinema. Filme sobre o Silvio Santos? Filme do Silvio Santos. Tão mal do eu sei que é horrível, filme, assim. mas eu não quero simplesmente chegar na frente da câmera e falar, é ruim. Eu quero pegar uma cena e mostrar, olha aqui e tal, como é que funciona. Star Plus, se eu não me engano, fizeram uma série que falaram que eu não assisti a série. Eu sei que ela existe, já vi trailer dela, mas nem quis assistir. Minha esposa fala isso, a vida é tão curta pra gente perder tempo assistindo algumas coisas. Mas às vezes eu me forço a assistir algumas coisas ruins pra analisar pro pessoal, né? Quando é bem ruim, eu faço questão de analisar. Como a gente tá falando de muitas coisas diferentes e a gente já se encaminhando também pro nosso final, eu tenho uma dúvida aqui, que foi até uma dúvida que a Lara trouxe aqui a respeito dos diretores, dessa diferença de diretores. Porque a gente vê, cara, você pega um filme do Tarantino, cara, é totalmente diferente de um filme do Woody Allen, do filme do Scorsese, do Nolan, o Almodóvar. E, cara, e tudo isso faz sucesso. Exato. Assim, o que eles têm em comum pra cativar? É o storytelling, é essa identificação, é a jornada do herói, todos eles têm jornada do herói. Não, pior que não. Pior que não tem. A jornada do herói tem sido cada vez menos utilizada, na verdade, né? Passou a grande fase da jornada do herói, tem sido menos utilizada. Eles encontraram uma identidade própria. Quando você assiste um filme do Tarantino, não precisa estar escrito Quentin Tarantino. Não. Você sabe que é Tarantino. Se você ouve um diálogo do Tarantino, você sabe, é Tarantino. Do Se ouve um Woody Allen diálogo também. do Woody Allen, você sabe, noivo neurótico, como é Noiva que é? Nervosa. Noiva nervosa. Aquele Cara, filme é você fantástico. vê os diálogos daquilo lá, você vê ele falando pra câmera e contando, eu não quero participar de nenhum clube que me aceitaria como membro desse clube. Você vê ele falando aquilo, só pode ser o Woody Allen falando aquilo. Então, você cria uma identidade própria, personalidade. E alguns diretores têm essa capacidade. A maioria, eles imitam a voz de outro. Eles imitam o que o outro faz. Porque é muito difícil você criar a personalidade. E eu falei, eu estou escrevendo. Cara, é muito louco porque eu sou muito suscetível a qualquer coisa que eu esteja lendo no momento. Então, quando eu estava lendo o Cormac McCarthy, eu comecei a escrever e daqui a pouco eu percebi, cara, o que eu escrevi aqui é a Estrada de Cormac McCarthy. Vou até parar de escrever esse livro. Parei de escrever. Aí eu estava lendo como é que é? O Stephen King. Daqui a pouco eu vi, minha prosa tá idêntica do Stephen King, que inferno. Mas isso não é natural? É natural. Porque assim, você precisa dessa referência. Ninguém vai criar nada Só que o que acontece? Zero. Você precisa combinar durante tempo suficiente vozes diferentes para criar a sua voz. Perfeito. No começo você é meio imitador, mas depois você cria a sua própria voz. O Tarantino, ele é um colecionador de referências. Você vai para Kill Bill, aquilo lá, assim, tem falas que ele copiou ipsis literis de filmes japoneses, tem
ângulos que ele copiou ipsis literis de filmes americanos da década de 60, de Velho Oeste. Assim, existem análises no YouTube que já fizeram mostrando, cara, isso daqui é uma coxa de retalhos. E é um trabalho primoroso. Só que a forma como ele faz isso é única. Só dele. ele consegue combinar essas referências. Ninguém põe tanto sangue no filme daquele jeito. Então, alguns diretores conseguem criar essa voz própria, que quando eu falo voz própria, não é autêntica de só ele poderia falar assim, não. É que ele conseguiu concatenar tantas vozes diferentes que a forma como ele expressa é uma combinação interessante dessas vozes. Polifônica. Exato. Alguns outros não. E isso acontece muito, principalmente com diretores que eles são... eles ficam só em um estilo, só em um gênero. Então, eu falo isso muito para escritores. Cara, se você vai escrever sobre fantasia, leia os poetas gregos. Leia livros clássicos, leia Tolstói, leia Dostoiévski. Não vá só ler Tolkien. Se você quer escrever como Tolkien, sabe como é que Tolkien escreveu como Tolkien? Tolkien leu os poetas gregos. Tolkien leu os clássicos da Idade Média, da sua época, os contemporâneos, os grandes romances. Tolkien, ele criou a partir de um mundo de referências. Então você precisa fazer isso. Só que hoje muitos... eu cresci assistindo filmes de ação e essa referência é a única que eu tenho, então eu vou fazer esse filme. Só que daí fica superficial, você vê que fica muito repetitivo. Parece que não tem autenticidade, não tem voz, não tem personalidade. Esses diretores têm personalidade. E quando tem personalidade, por mais maluca que seja a história, por mais estranha que ela seja, você percebe, você fala, cara... isso daqui é uma coisa única. Só pode ser esse cara fazendo. E ele cria uma base de fãs. A base de fã do Tarantino é gigantesca. Não importa o que esse cara lançar. Todo mundo tá pé da vida porque ele fala que só vai fazer mais um filme. Que coisa, tá aí o Clint Eastwood com 95 fazendo filme. Faz filme, aí, pô. inferno. Faz esse negócio aí. Tanta gente ruim no mercado, você é bom, né? A gente poderia ter muito mais filmes bons sendo feitos por esses caras, mas fazer coisas boas leva tempo, né? Não é do dia pra noite que nasce uma Capela Sistina. Então, esses caras também que produzem muito toda hora, às vezes é porque a qualidade não é tão boa também. Lara, maravilhoso. Maravilhoso. Já sabíamos que seria. Eu tenho uma última pergunta, mas antes, até para fazer o pessoal continuar aqui, né? Porque o pessoal às vezes, quando a gente já tá se despedindo, eu conheço vocês do YouTube. Já quer sair. Já fica querendo sair do vídeo. Atrapalha Então, a nossa retenção, mais faz uma isso não. última pergunta. Mas entendeu? antes... Mas antes eu quero que Jurandir fale diretamente aqui com a sua câmera e você fale como as pessoas, quem não te conhece ainda, o que já é um absurdo, Já. Estão perdendo. te conhece, te encontra nas redes sociais. O que você está produzindo aí? Você falou desse romance. Se puder dar uma palhinha do que vem por aí. Take your time. Eu sou péssimo para a escolha de nomes de canal, então meu canal é meu nome, Jurandir Gouveia. Essa coisa fácil de encontrar, então é o único. Jurandir Gouveia também no Instagram. Eu tenho o meu Substack, onde eu falo sobre escrita e dou dicas de escrita, principalmente para o pessoal que quer aprender sobre escrita mesmo. Aí no Substack eu exploro mais sobre isso. Então, tem o Substack, onde eu dou dicas de escrita. Tem o Instagram, onde eu compartilho coisas mais do dia a dia, de reflexões sobre o que eu tenho assistido, o que eu tenho falado. E o canal do YouTube. No momento eu estou escrevendo um romance. Comecei a esboçar um roteiro, mas eu sou um cara que eu tenho um problema muito grande de querer fazer tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Então eu estou sobrecarregado, porque eu tenho o curso que o pessoal está pedindo há 1 ano e meio para eu fazer o curso. Eu tenho o curso que eu estou preparando para lançar. Espero que o curso não seja um donut também. Não. Que seja um curso de verdade. É um curso de verdade, bem feito, e por isso que eu estou levando tempo para fazer. E ao escrever o livro, eu percebi isso, que agora que eu estou escrevendo curta não, é uma história curta, um short story, um conto, é diferente de escrever um romance. Então agora escrever um romance eu estou vendo realmente quais são as ferramentas narrativas que realmente importam na hora de escrever. Então eu estou fazendo um curso que realmente vai ser útil. Então tem o curso, tem o romance e tem os vídeos que tem que estar lá no canal toda quarta e todo domingo, 2 vezes por semana os vídeos, as análises. Me segue lá e tem muita coisa. Ano que vem vai ter muita coisa acontecendo. Maravilha. E última pergunta, qual que é a melhor série de comédia e por que é The Office? É isso mesmo, é Lara The Office. Brenner discorda. Olha que absurdo. Não, é porque não é na meu sua tipo de opção. humor. Lara Brenner não gosta, pessoal de casa, Lara Brenner não gosta de The Office. Gente, O que isso fala sobre o caráter de Lara Brenner? Vamos conversar sobre isso. Não é meu tipo de humor, você acredita? assistiu quanto de The Office? Você tem que assistir a primeira temporada. Assisti pouco.
pouco, eu achei. Não, você tem que passar da primeira graça. Eu temporada. vou te falar da minha experiência, tá? Como Diga. um ex... Agora quase um Alcoólicos Anônimos Friends, aqui. por exemplo, que todo mundo Quando- adora, não dou uma risada em odeio Friends. Friends, eu detesto. Ai, que bom ouvir isso. Ah, eu gosto de Friends. Friends tem uma coisa ou outra que eu gosto, mas no geral eu não gosto. The Office, quando eu comecei a assistir, eu acho que eu comecei umas 5 vezes assistindo The Office. Eu nunca avançava. Eu chegava até o 3º episódio, não é pra mim, não é pra mim. Nas primeiras vezes, acho que eu tentei umas 5 vezes começar o primeiro episódio e não avançava. Porque eu sou muito ruim com vergonha alheia. Qualquer coisa de vergonha alheia, eu já Te mudo. pega. Ah, não. Eu tô vendo shorts, às vezes, um Reels, é vergonha alheia, eu já pulo. Não ver isso, não. Só que daí teve um dia em que eu falei, não, todo mundo fala que é tão bom, e eu fui até a 2ª temporada. E quando começou a 2ª temporada, emendou. Então, às vezes, tem uma barreira ali, porque é até você se acostumar. Pode ser. Não, Mas- e o piloto também, eles estavam meio que querendo ver como é que Eles funcionava aquela imitaram, situação. assim, o piloto é exatamente o piloto da versão inglesa. Da britânica. É a mesma coisa, não muda nada. E o Michael Scott, ele muda também. Muda da primeira pra completamente. 2ª Personagem temporada, é você acaba gostando muito mais dele depois, Sim. assim. Porque no início ele, você acha ele era ele um personagem babaca. que é aquilo que o Tarantino fala, quando você não tem por quem torcer, você não vai querer assistir. Exato. Então, eles desenvolveram melhor ele e desenvolveram o romance da Pam e do Jim. Aquilo é genial também, Sim, de pano maravilhoso. de fundo ali. Mas é uma série, cara, que cada personagem é tão caricato, Sim. tão É característico. maravilhoso. Uma das coisas mais difíceis que tem... Pô, eu amo o Creed, cara. E o Creed é só um É um- cara lá que tá ali. E ele é roteirista, né, da Sim. série. Alguns... Ele é roteirista? Acho que é. Não, o cara do RH é roteirista também. Os que eram roteiristas, eles ficavam na ala separada. Todos que eram roteiristas da série. Por isso que eles ficavam na ala separada, para quando precisasse estar escrevendo, eles não precisavam estar em tela aparecendo na gravação. Que era a menininha lá, a indiana, que eu esqueci o nome, que depois fez uma série para ela também, o do RH, e mais uma outra pessoa. É o Toby do RH. O Toby do RH, A menina eu esqueci também. a agora, Mindy e o Isso. Novak, que é o produtor também, que é o namorado da Mindy. Aham. É uma série, cara, que a genialidade que eles conseguiram é cada personagem ser tão único, com uma personalidade tão única, que não tem como um falar igual ao outro. Para você fazer o teste se o seu personagem é bom, coloca por escrito num papel a conversa, um diálogo, e não coloca quem está falando o quê. Entendi. Se você não conseguir identificar quem está falando o quê, ainda não está bom. Eu gosto muito de Steinbeck. Steinbeck, para mim, é um dos melhores autores americanos. E ele tem essa capacidade de fazer personagens com vozes tão únicas que quando eu tô lendo, eu nem presto atenção no descende, que é quem tá falando o quê. Eu só vou lendo direto porque eu sei quem tá falando. Eu sei que só esse cara pode falar desse jeito. Então, só o Toby pode falar daquele jeito. Só o Michael tem aquelas ideias ridículas. Só o Dwight pode falar uma coisa tão idiota quanto aquela. Só a Pam pode ser tão inocente daquele jeito. Então, cada um é extremamente único. Eu vou lembrando E essa é a do Oscar, da Angela, Cara, do Stanley. É maravilhoso. O Stanley, cara, aquele jeito rabugento dele, só ele falar, não tô nem aí pra isso. É ele. Sabe o que eu acho mais incrível em The Office? No início você fica pensando, cara, isso jamais poderia acontecer. Mas é tudo tão plenamente possível dentro de um escritório. Tudo aquilo pode acontecer, mas é tão improvável que vai acontecer. Aí, quando começa a acontecer, tu fala, cara, não é possível que ele vai fazer isso. E aí ele faz, aí tu fica, caraca, tu fica nervoso. Porque, tipo, acontece, pode acontecer na vida real. Aí você vê, às vezes, até alguns vídeos. Tem uma página maravilhosa no Instagram, que é Todo Dia Todo dia The Office. Que ele mostra do Brasil. Eu já troquei até ideia com o cara, assim. É muito e são legal. várias coisas do Brasil que estão acontecendo ali. Tu fala, cara, esse aqui Isso é um podia The ser um episódio de The Office. É um Michael Scott aqui fazendo uma besteira aqui. E exatamente por causa disso. Porque ele que eu acho mostra que pega. justamente isso. Essa página mostra justamente isso. É improvável, mas não é impossível. Exato. É absurdo. É a coisa mais absurda possível. O Michael é aquele cara que ele pensa, qual que é o jeito mais idiota de eu fazer isso? Isso. Eu vou fazer do jeito mais idiota. Então é isso, ele pega pelo absurdo. São coisas que não tentam forçar você a rir. Lançaram a versão australiana do The Office, vão lançar agora a versão mexicana. A australiana eu assisti a primeira Falar que vão temporada. lançar uma continuação também que tá... A australiana eu Eita. assisti a primeira temporada, trocaram aquela coisa da forçação, trocaram os personagens por mulheres. Mas, cara, eu tô com dó das mulheres que atuam, porque é muito meu ruim. Deus. O texto é muito ruim. E assim, é tão. Não é que é fácil, né? Mas é tão simples. Era só manter a mesma pegada do The Office. Mas eles fizeram um negócio tão ruim, tão mal feito. Forçado. Tão forçado que você, puxa. Que E não dó. precisa... desperdício. Não é o fato só de trocar personagem. Você pega um Parks and Recreation... Exato, que é a Que é versão maravilhoso. feminina do Michael. Que é maravilhoso. Aliás, é uma versão feminina do Michael. Tanto que era pra ser um spin-off. Parks and Recreation era pra ser um spin-off do The Office. É o mesmo produtor, que é o Novak.
Só que daí eles viram que era um negócio tão legal que eles, não, vai ser... O que é um spin-off, com perdão da ignorância? Tira, faz uma continuação de alguma parte dessa série. Então, isso aqui seria uma filial da Dunder Mifflin apêndice ali no tipo um Mandalorian pro Star Wars. Mandalorian pro Star É uma Wars. história Você vai tirando histórias de uma história principal. A Marvel faz muito isso. Faz né? muito. Então esse era pra ser. Parks and Recreation era pra ser um spin-off, mas é tão legal que deles não vai ser sua coisa própria. A protagonista é uma mulher engraçada pra caramba, em alguns momentos tão engraçada quanto o Michael, mas não chega a ser o tempo todo. Alguns personagens de lá são mais engraçados do que o The Office. O Andy tem uma cena... Eu amo o Ron Swanson. Cara, ele é maravilhoso. Tem uma cena clássica do Andy. Você nunca assistiu Parks and Recreation? Acho que você ia gostar mais dele do que do The Office. Minha esposa acho que gosta mais dele também. Tem uma cena em que o Andy, ele tá... Era pra ele aparecer pelado na hora que a menina abre a porta, era pra ele estar pelado. Só que o ator, que é o... Como é que é o nome dele? o Chris Pratt. Chris Pratt, que é o ator. Ele falou, não, eu vou ficar pelado de verdade aqui. Eita. Pra ver a reação de verdade delas, né? Pra elas terem a reação. Se você coloca no YouTube pra ver, você vê que na hora que elas abrem, ela dá uma risadinha, ela olha assim pra baixo, ela, meu Deus, o que é isso? É a reação real dela na hora. Ele teve um problema gigantesco, o pessoal da RH chamou ele e falou, cara, você não pode fazer isso. Quando vai aparecer alguém pelado, tem que preencher todo um formulário, a outra pessoa tem que consentir pra ver a cena. E o diretor tava ali, né? O diretor tava sabendo o que tava rolando. Só que ele fez isso e tal. Então tem muita espontaneidade, tem muita coisa engraçada. E mais uma vez, alguns falam assim, mas é porque é lacração que não deu certo lá no The Office da Austrália. Não, deu errado porque o roteiro é ruim. Esse daqui é uma mulher e o roteiro é maravilhoso. Então é só fazer a história legal que dá certo. Com este recado final maravilhoso, eu espero que isso inspire os nossos roteiristas, os nossos atores, os nossos estudiosos de cinema. Não é mesmo, Arthur Morrison? Com certeza. E assim, nós nos despedimos de Jurandir Gouveia. E já assina a BP pra assistir as análises do Jurandir também. Muito legais. Exatamente. Tem várias aí, tem mais que vão ser gravadas daqui a alguns dias. Tá bem legal. Jurandir, muito obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigado, pelo querido. convite. Uma alegria. Boa noite, meu querido. Boa noite, Lara. E boa noite pra você de casa também.